Fala galera, começando mais um episódio do podcast Somos Música, é isso aí! E hoje tô aqui com André Felipe, super baixista, grande amigo meu, e a gente vai conversar muito, hoje vai rolar baixaria, é ou não é, Eva? Fala aí, Luiz, fala galera, prazer aí estar participando do teu podcast, projeto massa aí, conhecendo vários músicos através desse projeto aí, e é uma honra estar participando aí, obrigado pelo convite. É isso aí, valeu André! Então, curta e compartilhe, podcast Somos Música! É isso aí, galera. Então hoje tô aqui com o André Felipe. Cara, é um super baixista, músico, super talentoso. Não toca só contrabaixo, daqui a pouco ele vai contar mais pra gente. Fala aí, Felipe. Cara, brigadão, cara, pelo convite, né? O Felipe me convidou pra gente fazer um som. A gente vai gravar um vídeo aí que vai estar disponível logo mais aí nas nossas redes sociais. E aí já aproveitei, né? Vim fazer aquela visita aqui, né? E falei, cara, vamos gravar esse podcast aí, vamos compartilhar, né, cara? A gente, né? Eu conheço o Felipe aí há muito tempo, né? Eu conheci o Felipe antes de eu viver de música. O Felipe já vivia de música, né? Então, tipo, é um cara que eu já me inspirava, né? A gente já conversou, ele ia lá em casa, lá esporadicamente. Baixista, normalmente, a gente nunca consegue ver um outro tocar, verdade, né? Verdade. Mas hoje a gente tem o privilégio aqui de fazer esse som e daí conversar um pouco sobre contrabaixo, sobre música, que é o que a gente ama. Fala, Felipe, daí, beleza? Beleza, Luiz, beleza, de novo aí, galera. Prazer, satisfação novamente estar participando do podcast aí. E, cara, pois é, né, que nem você comentou, é difícil a gente como baixista se encontrar. Mesmo lá antes já era complicado, né, que a época eu tava tocando bastante da parte do sertanejo e das bandas, banda show, banda baile, o que surgia, na verdade, né? Sim. Como todo mundo. Naquela época você tava em outra vibe, né? Você tava na vibe lá, ainda tava tocando na Fire Hunter ainda, era da época da Fire Hunter. E a gente trocou altas ideias já desde lá do começo, conversando sobre música, sobre tudo, né? A gente trocava ideias sobre harmonia, sobre tudo que envolve o nosso instrumento também aí. E, pô, é muito massa estar participando, trocando essa ideia aí. E é muito raro esse momento. Né? Vamos colocar de novo, é muito raro o momento de ter dois baixistas conversando, cara. Dois baixistas no mesmo lugar. Assim como dois bateristas. Mas baixistas são os mais raros. E muito massa, né, cara? E é massa, assim, que como fala, a gente vive acompanhando um trabalho do outro, né? E eu me inspiro muito, porque, né, o Felipe, eu já conheci ele já tocava, né, super bem, né? Sempre desenvolvi e cada vez é legal a gente ver essa evolução, né? Mas antes de a gente conversar sobre isso, Felipe, como que começou a música, a história da música na sua vida? Como que foi lá do comecinho lá pra você? A música pra mim, na verdade, ela sempre esteve presente, porque o meu pai é músico e ele trouxe isso desde a infância dele também, tocava violão. Meu pai veio lá dos matos, como a gente fala aqui no Paraná, né? Mas... Ele veio lá dos matos e lá ele aprendeu a tocar violão com a família dele. E ele sempre foi, naquela época ele era evangélico, então ele tocava na igreja. E nessa igreja, mais tarde, quando eu tinha ali a partir dos 5, 6 anos, eu lembro que eu comecei a prestar mais atenção até. Já desde os 5, 6 anos eu prestava atenção na banda, que tinha na época, não tinha bateria ainda, mas tinha um baixista, tinha o guitarrista, um cara que tocava violão, um violonista, e também foi entrando nos instrumentos, os metais, né? O trompete, trombone, tinha um trombonito, tinha um bombardino. E esses instrumentos eu sempre ficava meio que prestando atenção mais de longe. Eu lembro, eu tenho os flashes na minha cabeça, de eu olhando de longe os ensaios, né? Que eu tava com meu pai, meu irmão também tocava teclado. Até hoje toca teclado, guitarra, baixo também. E eu sempre tive curiosidade. Mas só ali com uns 10 anos que eu realmente levei mais a sério, assim, que eu vi que todo mundo tava começando a aprender a tocar e eu ficando ali, sem tocar. Aí eu pensei, vou tentar aprender a tocar. Só que ao invés de ir atrás, eu fui orgulhoso, quis aprender sozinho. Cheguei lá e eu morava na igreja, não na igreja, mas nos fundos da igreja. Sim. E ali eu tinha acesso aos instrumentos. Então teve um dia, o dia fatídico que foi, meus pais estavam recebendo um casal de amigos visitando, e eu peguei, tava uma conversação demais lá, eu precisava fazer alguma coisa, sair de lá daquela converseira dos adultos, né? Aí cheguei, peguei o baixo e comecei a tocar com o dedão mesmo, com o polegar. Comecei a tocar com o dedão e eu lembro que eu fiquei a noite inteira tocando e não sabia nada. Só peguei, coloquei ele no colo e como eu tinha 10 anos, era um instrumento muito grande pra mim. Era um jazz bass e já era grandão, né? E fiquei tocando, lembro que nesse dia nasceu a primeira bolha. No primeiro dia nasceu a primeira bolha. Só que, cara, essa bolha machucou demais meu dedo, porque eu nunca tinha tido contato. E no primeiro dia eu já fiquei ali umas 3 horas com o instrumento. E ali, na verdade, foi o meu encontro com o instrumento.
E eu lembro bem desse dia que fez a bolha e foi passando, e essa bolha não diminuía. E de repente, quando estourou essa bolha e o meu dedo ficou no vivo, cara, me deu uma dor muito grande. Até eu tenho as marcas, né? Porque é normal a gente ter os calos, a gente aprende com isso, né? E só que daí eu larguei mão por um tempo. Eu voltei a pegar no instrumento só com 13 anos. Então eu tive essa fase que eu tive o contato com o instrumento, vi que podia ser uma coisa legal, mas ao mesmo tempo eu acho que era muito criança ainda. Queria brincar, queria fazer outras coisas. Meio que brincava com a música. Mas sempre estava presente nos ensaios, estava ali. Eu sempre pensava, a hora que me der vontade eu vou fazer. Porque sempre existia já um estímulo ali, até um peso dos pais ali. O André acho que não vai tocar. Porque meu irmão já tocava, minha irmã fazia aula de teclado, minha mãe cantava, meu pai tocava. E eu, daí tinha só minha irmã mais nova, que não tocava nada, mas também era nenê ainda, né? Ela tinha ali 5 anos na época. Aí ali, quando eu tinha 13 anos, que eu voltei na verdade, me deu a vontade e eu não parei mais. E nessa fase aí, eu pegava e subia na igreja. Subia, que eu digo, porque a vila que eu morava era numa baixada, eu subia pro Rio Verde, não era a igreja, né? E eu subia todo dia, cara. Eu lembro bem que bem no começo, era muito frio. Ia em cima de geada. Nossa. Daí eu comecei a perceber, cara, que aquilo ali era minha paixão de verdade. Porque eu enfrentava tudo pra conseguir tocar. Aí, como eu comecei sozinho ali, não tinha um auxílio, o meu pai conhecia as notas do baixo porque tocava de ouvido. Como todo mundo, que o autodidata começa pelo ouvido. Sim. Sempre. E ele me mostrou umas notas. Ele me mostrou, isso aqui tem uma nota. Aí que eu comecei a pensar, então cada espacinho disso aqui é uma nota. Aí eu fiz meio que uma comparação na minha cabeça como o teclado, né? Que cada tecla ali é uma nota musical. E eu não pensava em shapes, não pensava em modos, não pensava em escala. Nem sabia da existência dessas coisas, né? Pensava nas notas. Aí eu pedi pro meu pai escrever num caderno. Eu desenhei o braço do baixo e falei para ele escrever as notas que ele sabia. E até foi um exercício para ele, porque ele não pensava direito nisso. Só que ele pensava nas lógicas dele. Daí, quando ele desenhou isso para mim, eu comecei a entender melhor. Porque daí, quando ele desenhou as notas, eu comecei a pegar as músicas por cifra. Daí eu já tive que aprender a cifra. Eu falei pra ela, me ensina as notas e me ensina a cifra. Porque na época, era o começo de ter informação na internet. Era muito pouca coisa. Você lembra que ano que era, mais ou menos? Cara, se eu tinha 13, era 2003, por aí. 2003, mais ou menos. Então não tinha muito conteúdo na internet. Era pouco, 2002, 2003, por aí. Não tinha muito conteúdo. E não tinha acesso também, porque eu não tinha computador. Na época, a gente sempre vim de família bem humilde, era complicado ter um computador na época, né? Tinha outras prioridades, como comer. Né? Então, super normal, né? Antigamente não tinha toda a facilidade, né? Sim, não era tão fácil ter um computador, porque também os computadores eram preços absurdos na época, a internet era muito caro. E então eu ia muito na raça mesmo. E quando ele me passou as cifras, e com as notas no instrumento, eu comecei a juntar as duas coisas e aprender as músicas da igreja. Então eu via ali, uma música simplesinha, que era, eu lia lá D, A, G, A, D, e ficava naquilo ali. Eu comecei a perceber que toda música que começava no D, tinha o A e tinha o G. De algumas tinham um EM. Eu comecei já meio que memorizar e pensar em notas nisso, né? Aí eu encontrei meio que sozinho a lógica da escala maior, a lógica da escala menor, através das músicas que eu tocava. Então foi um processo inverso do que às vezes até eu acabo passando em aula. Porque assim, até nas aulas hoje em dia eu penso da forma que eu aprendi e tento usar essa forma. Porque primeiro eu aprendi as notas no instrumento, cada nota. Depois eu aprendi as escalas, que eu acho que é um caminho muito mais fácil. Porque é a mesma coisa que se você aprende a tocar um teclado e você não saber as notas. É quase que absurdo falar isso, porque o teclado é tão óbvio, as notas, né? Você olhar ali as 12 notas é tão óbvio, é tão fácil você decorar. Não é igual no instrumento de corda, que no teclado você tem uma linha reta com todas as notas. Agora no instrumento de corda, no violão você tem 6 linhas retas, no baixo você tem 4, 5, 6, depende de quantas cordas for. Mas assim, eu aprendi primeiro a sequência das notas e depois comecei a entender a lógica das escalas. Que quando eu era menor,
mudava a sonoridade, né? Isso tirando música. Então eu aprendi essas lógicas com a música mesmo. Eu vi que... E tudo sozinho. E sozinho, ouvindo música. Nessa época eu era viciado a ponto de... Eu ia enquanto eu não tava na escola, eu tava ouvindo música com baixo na mão. Que massa. Sempre. Você lembra o que você ouvia? Cara, na época eu ouvia muita rádio, ouvia muito rádio. Tudo que tocava na rádio eu tentava tocar. Tudo, cara. Eu ouvia uma música na rádio, sim, tentava tocar. Tava com o instrumento na mão, eu ia tentando encontrar o que fazia. Só que eu não me satisfazia só em tirar a música. Eu queria entender o que estava acontecendo. Eu queria entender por que a música, quando tá... Que nem eu falei ali do D, A, G, A, né? Que é o Ré, o Lá e o Sol. Por que toda música tem isso aqui? E outras músicas, às vezes, aumentavam os menores junto. Na mesma música que tinha o Ré, o Lá e o Sol, tinha um Si menor. Aí tinha um Mi menor. E tinha um Fá sustenido menor, às vezes, nessa música em Ré. Daí que eu vi, tipo, aquela escala maior... Aí surgiu a escala maior pra mim. A escala maior surgiu junto com o campo harmônico menor pra mim. Que daí eu comecei a enxergar que tinha essas notas que fazem sentido. Aí, como eu pensava no baixo em notas separadas, tipo, cada nota separada, quando eu juntei isso, o Ré, o Lá, o Sol, daí depois o Si menor, e foi quase que exatamente nessa ordem, o Mi menor. Quanto mais músicas eu aprendia, mais notas eu aprendia e mais lógica eu encontrava. Daí eu acabei encontrando, assim, as lógicas do campo harmônico, o maior, né, primeiro. Aí eu comecei a ver que as notas desse Ré que eu tocava, se eu tocasse em Si menor, iam ser os mesmos acordes, ia ser a mesma escala. Daí meio que essas lógicas foram me ajudando a aprender coisas. E quando eu aprendia... Como o baixo tinha muita liberdade nessa época, era um cara tocando violão, outro tocando guitarra e outro tocando baixo. Essa era a banda da igreja. Então o baixo tinha muita liberdade. E eu acabava exagerando até, né? Teve a época minha de fritação foi muito cedo. Porque eu não sei como, mas as informações faziam muito sentido na minha cabeça muito rápido, assim. Aí a parte prática era complicada. Só que, como eu ficava... Por dia, cara, sem exagerar, eu ficava ali umas 8 horas, 6 horas com o instrumento na mão. Nossa. Então, essa parte prática vem, porque até hoje em dia, cara, se eu ficar um dia sem tocar o baixo, no outro dia eu vou tocar, minha mão não me obedece. Não obedece, porque é a nossa memória motora mesmo ali, né? Então, nessa época que foi que, tipo, abriu tudo entre 2003 ali e 2005, nesses 2 anos, eu aprendi muita coisa, porque... Eu tava tocando aqui na igreja, aqui em Ponta Grossa. Aí em 2000 e... Fazia um ano que eu tocava, em 2004, mais ou menos, porque eu já comecei tocando na igreja. Eu tirei as cifras, os caras olharam assim, ó, o cara tá tocando as cifras, consegue tocar já. Que massa, pega já lá. Colocou no... Já me colocaram pra tocar. E eu ficava nervoso, queria fazer certo. Assim como hoje, a mesma coisa. Fico brabo quando eu erro uma nota. Dá um ruim, ficou brabo. E eu já ficava bravo no começo, não queria errar. Eu lembro que meus amigos, às vezes meus amigos queriam brincar comigo, né? Era criança aí, naquela época, com 13 anos, eu era muito criança. E meus amigos vinham brincar, falaram, não, primeiro eu tenho que tocar, depois a gente vai brincar. Eles ficavam do meu lado, olhando, e eu tudo torto. Quando você tá começando a aprender ali, que você se morde tudo, fica com a boca torta. E eu aprendendo slap já, que eu queria fazer slap, cara. Mal eu tava tocando os negócios, não, mas os caras fazem esse som com baixo, como que faz, né? Eu lembro que uma vez, por eu tocar em igreja, que era evangélica, eu recebi muitos convites de amigo meu que tocava em outras igrejas. E eu ia só pra ver os baixistas. Eu ia ver os baixistas. Daí uma vez eu encontrei um baixista que tocava muito slap. O cara... Só que daí esse amigo meu falou, ó, esse piazão aqui veio pra ver você hoje. E o cara era todo posudo, cara. Sem saber que eu era baixista. Na hora que ele soube, ligou, sei lá, um Victor Uten no cara. E daí o cara tocava tudo slap, música lenta. Só que nesse dia, eu já percebi, ó, slap não casa com tudo. Que massa. Tem coisa no slap, tem coisa na música que o slap não casa. Então, ao mesmo tempo que você teve, tipo, os teus professores foram esses caras tocando, e ao mesmo tempo, tipo, aprendizado de vida, né? Porque, foi, cara. Tipo, ó, aqui já não casa, tal, isso. Cara, sim. Essas percepções E eu acabava olhando o resto das pessoas, a reação das pessoas, né? Aquele olhar ruim pro baixista que a gente já recebeu várias vezes. De fazer, esse cara não vai parar nunca. Esse cara não vai fazer a base. Esse cara não vai dar a tônica. Então, essas coisas eu aprendi lá atrás, cara. Aí o que me forçou a aprender mais ainda foi quando eu tocava aqui em Ponta Grossa, eu recebi o convite de tocar na banda de Curitiba, que era o encontro nacional da igreja. Daí pra mim, cara, daí era tipo... Era 2.000 pessoas ali. Nossa. E era com telão e câmera me filmando. Primeira vez que eu ia tocar, tinha 2 músicas, tinha solo de baixo. E eu falei, nossa, meu Deus, cara. Daí eu conheci um tiazão em Curitiba, comecei a ensaiar em Curitiba. E pra mim, embaixo era 4 cordas. Tinha 4 cordas na igreja, era isso que existia, né?
Aí eu comecei a ir nas lojas em Ponta Grossa e descobri os 5 cordas, né? Que tinha cisona ali. Falei, ó, que massa, né? Tem mais nota pra fazer. Aí eu fui pra Curitiba, comecei a ensaiar lá. Um amigo meu lá tinha uns 5 cordas que ele não usava. Ele falou, ó, leva lá pra você brincar com ele. Aí já veio 5 cordas, cara. E foi engraçado que ele tinha uns 5 cordas que ele era meio louco, esse cara. E na casa 12, a partir da 12, ele tirou os trastes. Então ele tinha traste até a 12 e a partir da 12 não tinha traste. E eu já pirava já, cara, porque tinha metade fretless e metade com traste. Então, nas partes lá do traste, fazer slap, tudo era um Samick, cara. Era um baixo Samick. Cara, e era legal, porque pra mim, mano, nossa, era o melhor baixo que existia. Sim. Aí ali eu comecei a aprender mais coisas e quando eu fui tocar no encontro da igreja lá, câmera me filmando enquanto fazia solo, nos ensaios, porque nessa época eu tinha 14, 15 anos, e eu fui substituir o baixista que tocava na época, o cara já tinha 30 anos e fazia 15 anos que o cara tocava baixo. Nossa, a responsa. Cara, daí eu pensava, putz, e o cara pra mim, o cara já era meio que um ídolo pra mim. Porque eu via o cara fazendo aquelas frases que hoje eu enxergo que era pentatônica, que eu não sabia o que era. Sim. Que o cara saía lá dos agudos e terminava lá no grave com um monte de nota e falava, nossa, cara, um dia eu quero fazer isso aí. Tanto que eu via, às vezes, depois do culto, eu via o cara fazendo isso, eu tava com o meu baixo, eu ia, cara, o que é aquilo lá, será? Daí eu ia tentando encontrar, sabe? Aquele autoestudo ali. Sim. E nessa época, minha cabeça meio que explodiu, assim. Porque na igreja eu tocava muita música de vários estilos, porque ela tem uma linhagem judaica. Então tinha muita música lá do Oriente Médio, que já entra a escala, tem a menor harmônica, a menor melódica, que já envolve isso aí. Eu aprendi na prática ali também, né, cara? E a partir disso, foi quando eu fui pra lá, que eu acabei conhecendo até muita gente do Brasil inteiro, sabe? Conheci muitos baixistas, porque vinha todos os músicos do Brasil inteiro pra cá. E era muito massa que a gente tinha essa troca, que tinha os eventos ali, os compromissos, mas a gente podia conversar bastante, trocar ideia, com o instrumento na mão, com o violão na mão. E eu aprendi muita coisa nessa época ali, trocando ideia, cara. O cara lá de São Paulo, que tinha mais acesso à informação, me mostrava um negócio e eu falava sobre isso, a gente discutia, chegava a uma conclusão. E nessa época, até assim, foi o começo de eu perceber que a música ia me regir, ia me reger, ia fazer a frente da minha vida ali mesmo. Sim. E ali eu entendi a responsabilidade também de tocar, porque eu tinha aqueles caras me filmando, tinha todas as pessoas. Pra mim, no primeiro solo de baixo meu, foi o maior silêncio que existiu pra mim. Porque pra mim acabou, tipo, mutou tudo o resto, ficou só o baixo. Nossa. E daí uma câmera de um lado, outra câmera de outro. E eu, nossa, não posso errar. E eu com aquele negócio, tipo, nossa, tem 14 anos. Nossa, esse pé tem 14 anos, sabe umas coisas aí, cara. E todo mundo falando, porra, eu ficava naquele negócio soltando, todo mundo esperando alguma coisa de mim. E eu nem sou tudo isso. Hoje eu não acho que eu toco bem, imagina aquela época, cara. Hoje eu acho que, nossa, tem um monte de coisa que tem que aprender pra melhorar o que eu faço, que é simples. E aquela época, então... Só que isso foi a pressão que foi muito necessária pra eu aprender de verdade. Então, esse processo até... esse foi o processo na igreja, esse foi o início. Até os 18 anos eu toquei na igreja. Porque lá eu tive muito contato com o pessoal, que nem eu falei, pessoal de São Paulo, pessoal lá do Nordeste, pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Brasil inteiro. Aí teve um ano que tive contato com o pessoal dos Estados Unidos. E daí eu conheci outros ritmos, cara. Ritmos latinos, caribenhos. Que teve um amigo nosso que era lá de St. Croix, da ilha Santa Cruz, que é no Caribe. Cara, o cara chegou tocando, ele tocava um pouco de baixo, ele olhou pra mim, cara, você toca uns negócios muito legal. Ele só falava em inglês, cara. Até meu inglês tive que trabalhar essa época pra sugar informação. E a gente fez um som e isso melhorou muito, abria muito minha cabeça, expandia. Cada vez expandia mais. Aí chegou nessa fase já no colégio, comecei a fazer amizade com os piá que tocavam também. Daí eu descobri o rock, né? Daí, cara, primeira banda que eu fiquei viciado no rock and roll, sim, foi o Nirvana. Cara, o Nevermind, peguei o Nevermind, ouvi o dia inteiro e tocava o Nevermind inteiro. Daí eu entendi outra pegada do baixo já. Sim. Aí conheci Guns N' Roses, aí começou a surgir banda, Iron Maiden, já veio na sequência. Daí já vem aquela fase do rock and roll, cara, mesmo. Rock and roll, nossa, aí eu aprendi muito mais coisas. E se eu for continuar aqui, cara, falando, mano, nossa, vai muita coisa. Daí...
Mas que legal, cara, tipo... Então, tipo, desde cedo você já teve, assim, a música. Claro, tipo, aquela paixão pela música e, ao mesmo tempo, o profissionalismo, né? Porque, tipo, como você falou, né? Você tocava em grandes eventos e tal, né? Cara, isso daí, tipo, é muito massa pro crescimento, né, musical. Era uma responsa, né, na época, porque na igreja, o pessoal que frequentou a igreja, que é um pouco mais rígida, assim, sabe como que eles são com os jovens músicos, né? Então, o músico não pode olhar pras irmãs. O músico não pode... E a gente é jovem, a gente peca, né, cara? A gente erra. E, cara, como era ruim ficar no banco, né? O tal ficar no banco, quando fazia aquela cagadinha, e o pastor acabava descobrindo, e ficar no banco sem tocar. Só que daí, tipo, é engraçado falar disso, e eu vou falar sobre isso. Às vezes, não entendam errado esse lado, mas, cara, eu pensei isso nessa época. Porque eu comecei a ficar tão mal em ficar no banco, só que daí eu comecei a perceber, cara... Mas será que eu não faço falta nessa banda que eles ficam me colocando no banco por uma coisinha nada a ver, às vezes? Eu comecei a perceber, mas eu faço mais falta, às vezes, lá na banda, do que, tipo, eu posso tocar pra fora. Aí começou a minha visão tocar fora da igreja. Comecei a montar as bandinhas com meus amigos pra tocar som que eu gostava. E aí eu fui até os 18 anos. Eu coloquei na minha cabeça, não, eu preciso ficar até os 18, porque eu preciso obedecer meus pais. Preciso ser obediente aqui a tudo que a igreja prega, né? Pra estar participando disso aqui e vou aproveitar o máximo isso aqui. Aí eu fui até os 18 anos tocando na igreja e quando eu comecei a perceber, pô, eu já tava com conhecimento, sim, que eu ajudava muitas pessoas a encontrar caminhos, porque o caminho que eu fiz me facilitou muito de saber as notas primeiro, de saber não tocar cego, né? Não saber primeiro as notas, depois saber a escala. Me ajudou muito. Daí eu conversava surgia, às vezes um amigo tocava, conhecia a escala e me falava, conheço aqui. Daí eu acabei conhecendo a pentatônica na igreja, conhecendo a escala, daí tendo a certeza de como que era a escala maior. Aí eu lembro que eu tava na igreja ainda, com uns 16 anos mais ou menos, eu pensei, porra, preciso fazer aula, não aguento mais, eu não consigo sair do lugar. Eu sei as notas, eu sei a escala, mas eu acho que tem coisa que, tipo, tem coisa que eu preciso saber. Né? E daí você tá naquela fissura de querer tocar aquilo. E eu via os caras fazendo aquelas notas erradas que era tão bonito, né? Daí eu pensava, porra, e essa nota errada ali? Que era o blues, né? Que era a quinta, que era, na verdade, ali a quinta menor ali, ou a quarta aumentada, que é o Blue Note, né? Eu via aquela nota ali e falei, nossa, que massa. Eu lembro quando comecei a improvisar, foi essa época. Que daí eu tinha um amigo meu que era da igreja, que você conhece, que é o Shimon. Nós tocávamos na mesma igreja. E ele tocava violão nessa época e a gente tinha uma música que a gente sempre ficava brincando. Que era Sol menor e Dó. Sol menor e Dó com sétima. E a gente ficava brincando nisso. Aí eu ficava abusando do Blue Note ali, cara. Daí eu entendi a escala do blues. Nossa. Cara, e daí quando eu precisava fazer aula, precisava conhecer mais coisas e tal, fui atrás de aula. Daí eu saía, é engraçado que eu ia nas lojas perguntando, viu, quem que é o melhor baixista na cidade? E cada um falava uma coisa. Daí teve vários nomes que foram falados. O teu nome foi falado. O Luiz lá, o Luiz é o cara do metal, cara. O cara do metal é o Luiz. Daí falavam do Lighter, né? O Fernando. O Fernando é foda demais, né, cara? Em todos os estilos, o cara manda muito também. E um nome que me chamou a atenção foi falaram do Cezinha. Você chegou a conhecer o Cezinha? Cezinha. Não era um guitarrista ou não? Que era guitarrista. De cabelo comprido, enroladinho, assim. Cezinha. Daí falaram, o Cezinha é o cara que conhece as coisas aí, cara. Então vou atrás desse cara. Que eles falaram exatamente isso. Ele não toca só baixo, ele toca outros instrumentos. E é um cara que dá aula. E é um cara parceiro. Vai lá. Eu falei, porque eu preciso de aula, mas não tenho dinheiro, cara. Preciso aprender. Mas não tenho dinheiro. Daí teve um dia que eu fui atrás dos caras e achei lá o Cezinha, achei onde ele dava aula. E na época ele dava aula num estúdio, que é lá aqui em Ponta Grossa, que lá na Rua 15, lá. Que até hoje, acho que tem um estúdio ainda, até hoje lá. E na época dava aula lá o Cezinha, o Serjão, o Serjão do choro, né? Do violão. O Serjão é foda. E o Fabrício também dava aula lá. Outro grande mestre. Cara, daí quando eu cheguei lá, aí o Cezinha falou a primeira coisa, vou fazer um groove aqui, vou fazer um ritmozinho na guitarra, você me segue. Que eu quero ver o que você sabe, né? Que é a mesma coisa que eu faço com um aluno meu, vem aqui, vamos tocar junto. Sim. Que a maioria dos alunos que fazem aula comigo já vem sabendo tocar. Eu quero aprender mais coisas, né? E era bem o que eu queria na época. Daí vamos fazer um som. Daí eu toquei, ele falou, cara, esses negócios que você faz aí, você faz um negócio que eu já não sei. Então eu vou chamar o músico que pra mim é o cara, que é o Fabrício. Aí ele chamou o Fabrício. Aí o Fabrício falou, não, então vamos ver se isso é bom mesmo.
Aí, não, acho que ele nem lembra disso. Às vezes eu recordo, faço questão de recordar ele disso. Sim, Que ele chegou, ele e o Sérgio, eles tocaram uma bossa nova. E eu, ó, siga nós aí. Nossa, cabuloso as notas, nunca tinha tocado. E eu dei ouvido, fui indo. E, cara, foi mais ou menos. Eles falaram, não, realmente você tem talento, cara. Vamos dar um jeito de ensinar você. Aí o Fabrício me deu, cara, acho que ele me deu uma aula. A primeira aula ele me falou sobre blues um pouco, só que a gente não chegava a tocar muito junto. Ele me passou umas apostilas lá pra eu estudar sobre blues e sobre jazz, já de cara, assim, blues e jazz. Já jogou, né? Daí ele começou a me mostrar, ele me apresentou o Thiago do Espírito Santo, me apresentou tudo. Nessa época que ele me mostrou, eu aprendi Alton Leaves, já de cara. Nossa, já assim. de cara, já, né? Porque daí surgiu outro músico. Porque assim, eu fiz uma aula na escola, fiz 2 aulas na escola, na terceira aula ele já não tava dando aula mais lá. Mas eu falei pra ele, cara, eu quero fazer aula com você, não tem como fazer aula de outro jeito? Não, vem aqui em casa então. Eu fui na casa dele, aí o Rafael, cara, que eu não lembro sobre o nome dele, que ele mora em Curitiba hoje, que é da guitarra e violão jazz, assim. Cara fudido, nossa, cara é muito foda. Aí um dia eu tava fazendo aula com o Fabrício e esse cara chegou, olha, ó, vamos fazer um som. Não, vamos fazer Alton Leaves. Daí eu olhei assim, falei, nossa, cara. E quando eu vi eles terminarem de tocar assim, daí o Rafael pegou, foi trocar uma ideia com ele, foi embora. Eu falei, viu, vamos tocar essa música aqui, cara. Quero entender como que funciona isso aí. Daí eu falei, ó, escreve pra mim quais são os acordes. Daí eu comecei a pensar sobre o Walking Bass. Nessa época, daí ele me mostrou umas músicas cabulosas do Djavan também, Gilberto Gil, umas coisas brasileiras, assim, que pra mim, cara, foi a minha cama, assim, que eu vi, nossa cara. Daí eu descobri todos os baixistas do Brasil que era, mano, Arthur Maia, né? Daí Djavan, todos os discos do Arthur Maia ele me mostrou. Daí, nessa época aí também descobri o Nico Assunção, que pra mim é o meu Deus. Meu Deus do baixo é o Nico Assunção, cara. Tenho 2 deuses, né, do baixo, sim. Tem o Nico Assunção, que é o do 6 cordas, e o do slap, que é o Marcos Miller. Que são as minhas maiores referências. As duas maiores referências, cara. E daí, nessa época, o Fabrício começou a me passar os negócios, ele falou, cara, ó, eu não sou baixista, sou guitarrista. E eu acho que você vai aprender muito, como você tem muita informação acumulada já, você vai aprender muito. Nessa época ele me repassou as escalas, escala maior, menor, as melódica, me repassou o campo harmônico, que eu já tinha minhas lógicas, né? Daí foi muito massa isso aí, porque pra mim me colocou no papel, eu nunca tinha colocado no papel, era tudo na minha cabeça. Entendi. Coloquei no papel aquilo ali, nossa, daí abriu mais a minha cabeça ainda. E quanto mais abria a minha cabeça, mais eu achava possível aprender mais. Sempre. Daí nessa época ele falou, ó, você vai aprender mais ainda se você tentar ensinar isso que você sabe. Porque quando você pergunta, você pergunta didaticamente. Então você vai saber explicar didaticamente. Daí ele falou, ó, vamos fazer um esquema aí. Você dá aula pra uns alunos meus aí e eu dou aula pra você. Daí você não precisa pagar e a gente faz essa troca. Que legal. Beleza, falei, beleza, cara. Aí eu dei, até acho que não funcionou muito esse trato nosso. Mas quando o cara falou pra mim, você dá aula, eu falei, eu dou aula agora tem que ir atrás de aluno. Aí eu tive meu primeiro aluno na minha sala, cara, foi muito engraçado. Que isso daí, o meu primeiro aluno foi em 2007. Que daí, isso foi em 2006, por aí ele falou, você pode dar aula. Em 2007, comecinho do ano letivo, um amigo meu, ainda não era amigo, né, tinha acabado de vir da Espanha, eu acho que ele tava morando com a mãe dele, não lembro se era outra cidade, e ele veio pra cá, novo na cidade, novo aqui, tudo. Falou, cara, eu quero aprender a tocar baixo, sabe alguém pra me indicar? Do nada, cara, na minha sala. Eu falei, cara, eu sou professor. Daí, dele, sério? Eu falei, não, cara, eu expliquei pra ele, ó, na verdade, você vai ser meu primeiro aluno. E se você topar ser a minha cobaia, porque com você eu quero criar a minha didática. Eu quero criar a minha didática com você. Pode ser? Ele, não, pode, cara, quando você vai cobrar? E na época eu cobrava o vale transporte. Ele me pagava o vale transporte e era engraçado. Porque daí, tipo, era 1 hora de aula, só que eu chegava às 2 horas da tarde na casa dele e saía às 7 da noite. Porque a gente ficava conversando, trocando ideia, daí vinha ele morar com os avós dele, muito queridos, dois, assim, vinham fazer um lanche, alguma coisa, nós voltava a tocar. E nisso eu experimentando, né, e passando escala, trocando ideia sobre o instrumento. Aí eu percebi, cara, o quanto me abria a cabeça realmente ensinar. Aí a partir dele foram surgindo alunos, particular. Daí teve uma época que eu tava com uns 10 alunos, assim, que eu ia na casa. Foi surgindo. Sim. Daí o pessoal que me conhecia falava, ó, o André dá aula, o André dá aula.
E eu comecei comecei a pegar aulas assim, aí até que chegou o dia que me convidaram para dar aula na Edson, aqui em Ponta Grossa, que era a escola e loja de instrumentos da Edson. Inclusive, cara, o tempo que eu te conheci, eu tenho até hoje salvo no meu celular aqui, o teu nome tá assim, André Bass EDS, que era da Edson. Sim, cara, verdade. Pois a Edson pra mim foi um divisor de águas. Na verdade, quase tudo que eu falei foram divisores de águas. Sempre foi... Momentos importantes, assim, né? Tudo, né? Ali, mas quando eu cheguei na Edson, daí eu fiquei, tipo... Quando você vê o tamanho da dimensão que é tudo, né? Porque quando eu cheguei lá, daí surgiu aluno pra mim. Eu tinha alunos de 5 a 50 anos. Então tinha todo tipo de aluno. E quando eu cheguei pra dar aula lá, eles tinham a didática deles. A didática não, mas eles tinham uma apostila deles. Só que a apostila deles, assim, eu não gostava pelo jeito que eu gostava de ensinar. Porque eu achava que às vezes ia ficar muito maçante, o aluno ia ficar cansativo, que eu gostava muito de... Ainda gosto até hoje de deixar a aula totalmente prática. Se eu passar uma escala, não vou só passar uma escala, estuda essa escala aí. É passar a escala e ensinar o porquê que... Falar, ó, isso funciona nisso, mostrar uma música. Ó, essa música usa essa escala. Consegue ouvir isso aqui? E ouvir. Muito importante o som, a sonoridade. E não apenas a parte motora, que às vezes, tipo, é muito importante. Mas na música o som é o mais importante sempre. E daí, nessa época, até que eu comecei a aplicar a minha didática com a didática deles. Comecei a misturar. Eu vi, ó, eles tinham muita... E como era uma escola de nome, eles queriam muito resultado e rápido. Então eles falavam assim, ó, em 2 meses de aula, o aluno tem que saber escala maior e menor, de todos os tons. E como que era ensinado, na primeira aula se estudava escala maior de Dó, segunda de Ré, terceira de Mi. Daí eu falei, ó, cara, eu posso mudar essa ordem das escalas? Eu posso aplicá-las fazê-las em quinta? Daí, não, e por quê? Porque vai mudar uma nota só depois se eu fizer isso. Se eu mudar de Sol, de Dó, eu vou de Dó. Eu vou de Sol, que vai mudar um sustenido só. O Fá vai ficar sustenido. Depois, a partir disso, vai aumentar mais o sustenido. O Dó vai ficar sustenido quando for pra Ré. Falei, não, legal, cara, pode fazer isso aí sim. Falei, ó, e toda vez que eu ensinar uma tonalidade, eu posso ensinar uma música nessa tonalidade? Não, pode. Daí o cara fala, ó, faz do jeito que quiser, cara. Faça, você tá querendo inventar moda já, faz do jeito que você quiser. Se funcionar, valeu. Se não funcionar... Legal, aí não fica aquelas músicas maçantes, né? Que fica, parece só tocando, cara, né? Você tocando ali, você tá aprendendo a tocar música, cara, né? Pegando swing junto, porque ninguém vai atrás de aula pra aprender escala. As pessoas vêm atrás de aula pra aprender baixo, pra aprender a tocar. Pra aprender a tocar música, né? Então, assim, nessa época foi muito importante, porque eu dava aula pra todo tipo de gente. O cara queria tocar na igreja, o cara queria tocar na banda, o cara queria tocar no churrasco em casa, o cara queria tocar escondido da mulher, o cara que, né? Então, todo tipo de aluno, desde criança, que a mãe queria que ele aprendesse, que o pai queria que ele aprendesse, até o mais velho que não pôde aprender quando era novo e quer aprender, mas o cara nem tem coordenação direito. Então eu testava muita coisa ali na Edson. E várias coisas assim me ajudaram, que eu uso hoje, até hoje nas aulas. Me formaram, né? Ali foi minha formação de professor. E tipo assim, na música, tipo, o lance, assim, essa parte de professor foi entrando naturalmente, assim, né? Foi, cara, porque a partir da Edson, que antes eu dava aula particular, quando eu cheguei na Edson, aí começaram a surgir outras oportunidades em outras escolas. Aí eu cheguei pra eles e falei, ó, tem alguns horários livres, eu posso, vocês se importam se eu der aula em outras escolas? Só que, claro que eles não se importavam, né? Porque a nossa vida na música é assim, a gente tem que abraçar o mundo. Porque coisas, não é fácil viver de música, nem um pouco. Você não pode se concentrar só em uma Sim, coisa, né? E eles não me davam uma garantia de que aquilo ali ia ser só aquilo ali. Então, a partir da Edson, surgiu a oportunidade de dar aula em outras escolas. Daí eu comecei, a partir de aula na Laninha, que é do Inhanha, né? Entrei lá, dei aula um tempo no Inhanha. Na verdade, a aula no Inhanha, ó, as duas oportunidades foram por causa do Fernando, o Leiter. Porque o Leiter dava aula na Edson, aí ele parou, não conseguiu mais dar aula lá, pelos motivos dele. Eles precisavam de um professor e eu acabei chegando lá. Aí teve um dia que eles precisavam repor... na verdade, eram umas aulas de reposições que o Fernando ia conseguir dar aula no Laninha. Daí falou, André, você consegue fazer? Consigo. E lá na Laninha, eles tinham a metodologia da EGT,
Daí tinham todos, daí eles tinham o método da IBT. Cara, e quando eu olhei aquele método, eu falei, cara, que massa. Daí eu falei, pô, eu posso olhar todos? Eu peguei todas as apostilas do início ao fim, assim, né? Na época, o principal que escrevia era o Thiago do Espírito Santo. Nossa. Falei, nossa, cara, estou em casa agora. Daí eu vi o jeito na metodologia dele. Eu achei muito massa já, cara. Daí ali eu consegui aprender, né? Conhecer muita coisa sem ter feito as aulas da IBT. Mas aprendi muita coisa e repassando pros alunos. Daí ele falou, cara, tem mais uns horários aí se você quiser pegar aluno, quiser deixar teu nome e teu número. Ali eu comecei a dar aula lá na Edson e na Laninha. Daí tinha outra escola, que era a Fênix, que era do Marquinhos, que era lá, a primeiro estúdio que eu fui atrás dela lá atrás. Daí eu comecei a dar aula nesse estúdio. E foi muito massa a fase. Daí, pô, eu tava me vendo na primeira aula, primeiro lugar que fui fazer aula, eu tava dando aula lá também. Que massa. Daí toda a escola que tinha, daí eu comecei a me oferecer. Chegava, viu, tem o terça de manhã, posso? Aí eu ia abraçando, ia abraçando. A partir disso eu comecei a ficar meio que visto como músico na cidade. Daí eu tinha uma banda de rock que era bem simplesinha. Tocava rock, pop rock, nacional, internacional. Aí eu queria tocar o que eu gostava, né, cara? Aí a gente montou um tributo Red Hot Chili Peppers. Puxa. Falei, nossa, mano. Porque eu descobri Red Hot ali em 2007, mais ou menos, quando eu tinha uns 17 anos. E eu montei essa banda em 2009, 2010. Então eu já tinha tirado muita coisa do Red Hot. Quando primeira vez que eu ouvi, primeira música que eu ouvi foi By The Way. Cara, quando eu ouvi começar aquele comecinho já, daí o riff do baixo do meio, ele falou, nossa, cara, que pancada esse cara. Daí Flea virou um deus também. Mais um deus tem, a Flea é foda. Daí comecei a tirar Red Hot e montei essa banda que fez eu aprender muito, que daí eu ficava horas tirando as músicas. Que era muita música, a gente fez um repertório de 30 músicas, então 30 Red Hot Chili Peppers, era muita coisa. E, cara, os baixos, animal, né? Ali eu aprendi slap, tive que aperfeiçoar slap, jeito diferente de tocar slap com o Flea. Pra quem conhece, o jeito dele tocar, ele toca diferente. Que o slap tem várias maneiras de você posicionar a tua mão direita ali. E ele tem uma maneira muito solta, muito nada regrada, o jeito dele tocar, né? As linhas de baixo dele são nada regradas. Tem muita coisa dele que não tem regra, mas a sonoridade é muito boa. Massa. E também ele é um dos caras que me fez pensar assim, que a sonoridade importa mais do que a aparência. É música, é som, né? E nessa época que eu tava com essa banda, surgiu o primeiro convite pra tocar sertanejo. Daí foi assim, eu tava dando aula, aí eu lembro até hoje que o Rodrigo Black lá chegou pra mim. Viu, tem um cara perguntando aqui de baixista pra tocar sábado agora. Isso era quinta-feira. Sábado agora, ia pra tocar lá em Siqueira Campos. E o cara é de Jaguaraíva. Daí, no caso, você tem que ir até Jaguaraíva, encontrar o cara pra você ir pra Siqueira Campos. E, falando em quilômetros, isso aí deve dar... Daqui em Jaguaraíva deve dar uns 130, 150 quilômetros. Daí de Siqueira Campos era mais 100 quilômetros ali pra frente, né, cara? Eu pensei, nossa, mas os caras devem pagar bem, né, cara? Daí ele falou, não, ó, o cachê é isso aqui, mais a passagem. Eu falei, ó, é bom pra mim que não tenho nada, é lindo. Então eu falei, ó, vamos fazer, cara, fala pra ele que eu faço, passo meu contato. Aí ele me passou o repertório na sexta pra tocar no sábado. Nossa. Daí, cara, ele passou um repertório com 40, só que foi o primeiro. Eu comecei assim já. Já começou. Eu não sabia que todos seriam assim. Comecei assim. Você pensou, não, é só o primeiro que eu vou fazer, então. Sim, cara. Só que daí assim, eu tinha meu... Depois que você vê, é tudo assim, não adianta. Eu tinha meu notebook, né? E o meu notebook andava comigo pra todo lugar. Eu dava aula particular nessa época e dava aula nas escolas, tá com o meu notebook, com o meu material, tudo. Minhas backing track, já tinha tudo no computador. E... Daí, eu lembro que na sexta-feira ele me passou o repertório. Cara, fiquei a noite tocando. Acordei meio cedão, assim, que tinha que pegar ônibus meio-dia já. Tinha que pegar ônibus, o baixo nas costas e tal. Daí eu não tinha um baixo 5 cordas, tinha um baixo 4 cordas. Tinha só meio square, só tinha esse aqui, né? Sim. Só o jazz bass. E falei pra um aluno meu, viu, você me empresta o baixo, cara. Final de semana você fica um sertanejo aí e vai fazer muita falta essa corda. E realmente, acertei na escolha, porque, cara... Faz ainda, até hoje, faz muita diferença, né? No sertanejo ali. E aí eu peguei, fui tocar com o cara na viagem, fui tirando as músicas. Não parei de tirar as músicas. Depois que ele mandou o repertório, não parei de ouvir. E, cara, ouvindo cada coisa, eu ouvi as músicas e falava, nossa, olha essas letras, cara. Comecei a prestar atenção na letra. Não, esquece a letra. Esquece a letra. Pensa só. Porque era o começo do sertanejo universitário.
Ah, ainda não era começo. tão... Não, era... ainda dava pra ouvir. Não era tão como é hoje, né? Não vou colocar um adjetivo. Mas assim, porque tem muita coisa massa, né, do instrumental. Hoje em dia, nossa, na época era mais simples o instrumental até. Só que era muito diferente, porque não era esse lado do arrocha, não existia ainda naquela época. A vaneira predominava. Mas tinha as baladinhas, né? Sempre tinha as baladinhas. Então era muita balada e vaneira. A partir dali, desse cara, ele me arrumou uns trabalhos pra fazer com banda gaúcha. Daí eu comecei a fazer o gauchesco. Sim. Fui pras banda gaúcha. Dali, comecei a fazer banda baile. Já surgiu, tipo, no segundo mês ali que eu tava fazendo sertanejo, surgiu os banda baile. Que daí pensei, nossa... Cara, quando o cara me mandou o repertório, eu falei, viu, mas você vai tocar tudo isso aqui, cara? Você mandou pra mim 50 músicas, tá certo? Dele, sim, cara. Na verdade, falta um pouco, são 60. São 60, porque são 4h30 de show. Eu falei, nossa, mas seguido? Porque o show que eu fazia era 2 horas. Eu falei, nossa, cara, que absurdo. E ganhava, tipo, 25% a mais do que o show sertanejo. Eu falei, não, beleza, né? Daí todo mundo me falava uma coisa que eu perguntava, né? Pô, será que eu faço? Não, faça. Faça que você vai abrir mais tua cabeça, você vai conhecer escola, estilo. Né? Por mais que tenha os apesares, sim. mas é uma escola, sim, né, Sim, cara, teve vários pesares, porque as viagens, a saúde, naquela época eu não pensava em saúde, não dormia, não comia direito, comia imposto na estrada. Foi a época, cara, que eu mais toquei na vida aí. Foi a época, até hoje ainda, foi a época que eu mais toquei na vida, porque... tocava Pegou praticamente... carnaval também? Eu pegava carnaval, eu tocava meio que de quarta a domingo, rolava som. Porque naquela época eu viajava, aqui a gente de Ponta Grossa, ia pra Guarapuava, ia pra Santa Catarina direto, né? Sim, eu falei Guarapuava porque era um lugar que eu ia muito. Guarapuava, Irati, Irati ia direto também. E pro norte do Paraná eu tinha esse contato, que foi o primeiro. Eu fazia o norte do Paraná inteiro com ele ali. Em cada lugar que eu tocava, eu conhecia músico que acabava me contratando depois pra fazer um som. Ali, cara, aí eu abracei o mundo todo ali. Falei, vou tocar sertanejo, vou tocar o que me chamarem. Toquei em banda, tocava só forró. Falei, não, tocamos só forró. E eu ouvi as músicas, falei, nossa, cara, olha as músicas treta, cara. De percussividade, né, no baixo. Sim, E, cara, mas isso tudo me criou. Sim. Me criou. E eu sempre, desde... Falar a verdade, teve uma parte muito importante que eu pulei, cara. Que nem voltando, porque pra mim, o meu estilo de som favorito vai sempre pro black music, sabe? Sempre pro groove, sempre pro funk, anos 70 ali, 70, 80. A primeira vez que eu senti, assim, que eu vou tocar baixo e eu vou conseguir fazer esse negócio aí, eu tava assistindo acho que era DVD na época. Era um DVD que era gravado num VHS do Kirk Franklin. E era o Kirk Franklin, cara, os caras tocando assim, horrível a qualidade de vídeo, não dava pra enxergar os caras, só dava pra ver a roupa se mexendo ali, embaixo do cara. Aí tem um solo debaixo de uma música que eu falei, nossa, olha esse solo, cara. Até eu gravei ele, acho que faz uns 2 anos que eu postei ele, que foi o solo que falou, não, isso aí é um slap. Falei, nossa, é esse som que eu quero fazer, é esse estilo de música que eu quero tocar, cara. Porque o balanço que traz, a liberdade que o baixo tem, o comando que o baixo tem nesse som. E... até me carregou até hoje, cara. E isso é a época da igreja, hein? Essa época eu tinha 14, 15 anos, tava começando, falando, é isso mesmo que eu quero. E logo quando eu tava tocando sertanejo, tocando de tudo, eu sentia muita falta de tocar o que eu gostava, chegou um momento assim. Eu fiquei 5 anos mais ou menos nessa, cara, de tocar tudo. Me diga um negócio, como que é pra você, cara? Porque... assim, né, eu também, né, eu comecei, tipo, eu tive toda essa história, né, comecei no heavy metal, técnica pra caramba, onde você se meio que até, tipo assim, é gostoso de estudar, mas você se obriga, porque tem uma galera que conhece bastante daquele estilo, então você quer fazer bonito, né. Sim. Eu também sempre fui como você, assim, que, cara, eu tenho pavor de errar, apesar que tem que saber errar, porque a gente é humano, né. Tem que saber errar pra saber como que é certo. Isso, exatamente. E, cara, mas então, daí, tipo, né, começou com essa vibe assim também, e eu conheci também, daí eu conheci o MPB, né, o João Bosco, que me abriu muito a cabeça, Djavan, que nem, né, igual você, e o Jaco Pastorius, que pra mim é o meu mestre da vida, é o Jaco Pastorius, né, então foi onde eu pirei mesmo, assim, né.
Cara, mas então, eu conhecendo tudo isso, né, que nem você, que conhecia muita música boa, conhece, né? Muita música boa. E daí, de repente, a gente se vê num cenário tocando algo mais comercial. Não que seja assim, não tô falando que seja bom ou ruim, vamos tirar desse contexto. Mas é algo que se torna um pouco repetitivo, né? Algumas músicas e tal. Tipo, eu enxergo assim. Cara, pra você, o que como que isso chegou a interferir na tua vida, assim, na questão de, tipo assim... Porque eu confesso pra você, cara, eu vou falar aqui, né, primeira vez que eu tô falando isso, desse tempo que eu comecei a tocar, tipo, ao mesmo tempo que foi uma escola do caramba, não me arrependo de nada e sou grato por tudo, é uma época que me deixou um pouquinho desmotivado pra estudar, cara. Porque, digamos assim, é muita coisa repetitiva do mesmo jeito, é um círculo que não se acaba mais daquela mesma forma. Você encontrou a receita do bolo, você faz aquela receita, você tenta mudar uma coisinha ou outra, mas, né... E isso acabou me desmotivando. Você, tipo, acredito que isso, você passou por isso também, cara? Como que foi pra você? Isso é uma pergunta bem interessante, porque, assim, teve minha fase que eu tocava sertanejo, assim, que eu não suportava mais tocar sertanejo. Porque era tudo igual, era tudo, não tinha novo, e a gente é movido... Não sei a gente, fala por mim, eu, na música, movido ao novo, ao desafio. Eu sempre gosto quando os caras me chamam pra fazer uns projetos cabulosos, assim, que vão tocar uns fusion, vai tocar umas coisas. Cara, é muito massa, que nem esses dias que o Christian, o Saque Melli, chamou pra fazer um negócio, ele e o Ricardo Machado. Ó, cara, a gente vai fazer um baião jazz. Nossa, e os repertórios, tocando uns contrain, falei, cara, e foi muito massa, que nem assim como do desafio que foi a Mantril, né, que foi tocar jazz e tudo mais instrumental. Mas lá no sertanejo, chegou a fase que eu tava tocando sertanejo e tocando rock. E assim, o rock me motivava a aprender mais, o sertanejo era dinheiro. Pagava as contas. Pagava as contas. E daí chegou uma fase assim, cara, que eu queria tocar no sertanejo. E queria colocar o meu estudo em prática no sertanejo. E aí foi uma parte bem complicada, foi quando eu parei de tocar. Porque eu não parei de tocar sertanejo. Me pararam de tocar sertanejo. Porque essa fase que eu tô falando, hoje em dia parece ser mentira, porque a geração de hoje do sertanejo tá acostumada com o Beethoven. Na minha época, ela não tinha o Beethoven. Então, se eu fazia mais notas, eu tava querendo aparecer, tava querendo derrubar o batera, eu tava querendo derrubar o guitarrista, eu tava querendo derrubar o vocalista, eu queria aparecer mais que a dupla. Cara, então teve esse momento. Só que daí eu caguei pra isso. Falei, não, eu vou tocar. Aí os caras começavam a me tirar de uma forma querendo me derrubar. Daí do nada, olhavam, cara, isso aconteceu como parecia, os caras combinavam isso. Tomara que alguém ouça isso pra ver se eles combinavam mesmo. Porque, cara, do nada, tocando sertanejo, os caras gritavam André no baixo. Porque eu tava tocando, e às vezes... Gritavam o quê? André no baixo. Ah, tá. Mandavam um solo de baixo no meio do sertanejo. Cara, eu solava. E, cara, tava tocando. Eu falava, nossa, que massa, vou tocar. Só que daí começou uma rebeldia minha, de vários lados, porque eu queria tocar, mas não queria deixar de ser quem eu era. Aí todo show eu ia tocar de camiseta do Iron Maiden, roupa rasgada, ia roqueiro. Porque começou aquela luta dos dois extremos. O sertanejo que eu tinha que tocar e o músico que eu era. Aí nessa fase, os caras começaram a meio que me cortar. Porque, cara, se for pensar, o que eu fazia no baixo nem era tão exagerado. Sinceramente, não era exagerado. Mas os caras às vezes preferiam aquele cara que fazia o básico, porque não ia atrapalhar eles. Porque não era interessante quem tocava bem na época. Assim, tem alguns... Tipo, vamos colocar aqui alguns pontos, assim. E assim, eu tô falando... O que eu vou falar aqui não é pra criticar ninguém. É pra incentivar o pessoal a estudar. Talvez o que acontecia... Não sei se não sei quem que são os músicos que você tocava. Mas pode ser que, assim, às vezes você tá fazendo alguma coisa que o outro músico não consegue entender tecnicamente, ele não consegue acompanhar, daí ele fica... Cara, ele fica, poxa... É a mesma coisa que você... Porque se o cara tivesse o nível que você, ele fala, o cara fez isso, porque eu toquei com músico já no sertanejo, que eu fiz alguma coisa, se o cara vem, o cara tá fazendo isso, vamos junto. Vem junto. Daí, cara, né? É exatamente então, isso, cara. Né? É linguagem. Música é linguagem. E porque daí chegou essa época que eu começava a tocar os negócios e os caras olhavam assim, não, esse cara tá esquisito isso aí, tá estranho, exatamente. É a mesma coisa que eu tô conversando com você aqui e começo a falar no idioma que você não conhece. Cara, você vai falar, não, esse cara tá estranho, cara. O que esse cara tá querendo fazer aqui, ainda mais num podcast que é só a nossa voz? Eu começo a falar uns negócios aqui, eu começo a falar um português mais florido aqui. Não, o cara tá querendo aparecer, o cara tá querendo fazer alguma coisa que não combina com a proposta, e realmente não combinava com a proposta às vezes. Agora...
logo depois, aí os caras começaram a me cortar e colocar os baixistas que estavam aprendendo a tocar sertanejo. Aí, cara, foi uma fase assim que eu percebi, já que os caras estão me cortando sertanejo, eu vou aproveitar e vou montar meus projetos. Aí eu comecei a montar. Eu levei a sério o meu projeto do Red Hot Chili Peppers, levei a sério o negócio que tocava Foo Fighters. Aí comecei a me abrir para outras bandas. Cara, e foi muito, muito interessante, porque foi exatamente a mesma época. Os caras começaram a me cortar no sertanejo e a desvalorização, porque daí começou a encher de música sertanejo. Aí o cachê que era 200, na época era 200, baixou pra 150. Porque daí, não, tal cara faz por tanto. Bom, beleza, leva tal cara. Aí chegou no 100. Aí eu comecei a ver, cara, e nos barzinhos na época pagava 100, 150. Eu tocava no sertanejo porque o sertanejo pagava 200. Às vezes fazia 4 shows no final de semana. Tinha época que ganhava dinheiro. Aí eu comecei a colocar, tipo, na ponta do lápis, assim, o que valia de verdade. Se era o dinheiro, se era o meu bem-estar, minha mente. E minha saúde, cara. E minha saúde, porque não tinha saúde. Cara, era complicado na época. Aí eu comecei a fazer os meus projetos e ao mesmo tempo que eu fui me desligando do sertanejo, sendo desligado, eu fui me ligando a novos projetos, a novas bandas. E a cada banda que eu tocava, a mesma coisa. Comecei a tocar nos barzinhos aqui em Ponta Grossa. Aí eu comecei a ensaiar nos estúdios. No sertanejo não existia ensaio. Hoje em dia é raro existir ensaio ainda, mas antigamente não existia mesmo. Tipo, eu não conhecia os caras. Às vezes você chegava, você sabe bem como que é isso. Você conhecer a dupla na passagem de som e já era. Tocou, vai embora. E era isso que era, né, cara? Que nem... tem uma comparação, cara, que não sei se serve muito pra isso, mas na época do sertanejo tinha muito... Que quando eu ia tocar sertanejo era aquele encontro casual. Você vai encontrar a mina, assim, e uma noite só. E as bandas eram um relacionamento que você investia, porque valia a pena investir. Que não era cada vez um músico diferente, era o teu negócio. E isso entrou muito em mim. Só que entrou de uma forma que eu conseguia levar também pros projetos que ainda foi perdurando no sertanejo. Que daí eu comecei a gravar com os caras produzindo música própria, era outra coisa também. Não era a mesma coisa que um freelance, só que daí eu criei esse vínculo todo, os dois vínculos, tanto o casual quanto o relacionamento pro meu instrumento. E a música era todo, né? Então eu conseguia fazer os dois, me desliguei desse negócio do encontro casual. Então tudo que eu fazia eu dava o sangue. Tudo que eu ia fazer eu dava o sangue. Só que acabou culminando em eu não tocar mais sertanejo e montar outras bandas, de rock, pop rock, reggae, foi abrindo um leque infinito. Até quando teve a outro divisor. Aí foi um outro divisor de águas. Que daí eu entrei pras bandas. Aí eu tinha uma banda, dei 2 bandas, 3 bandas, 4 bandas. Aí como em Ponta Grossa na época tinha uns 4, 5 bares só, que tocavam, só, né? Na época era muito. Mas que tocava rock, blues, essas coisas. Então dava pra ter várias bandas porque tinha essa rotatividade das bandas nos bares, né? Eram poucos bares e muitas bandas. Sempre teve muita banda em Ponta Grossa. E eu conseguia ter várias bandas, até o ponto de chegar a ter 12 bandas. Nossa! Então, tipo, por isso que eu falo desse negócio, eu me desliguei daquele negócio do casual porque eu tinha 12 relacionamentos. Eu era um poligâmico da música. Que legal, então, tipo, e sempre dava o sangue, e os caras sempre conversavam comigo, cara. O André eu não vou chamar, porque o André não sabe o que é ter uma banda. O cara toca com todo mundo. Daí era difícil explicar esse negócio. Cara, pra mim, toda a banda é a minha banda. Eu não tenho, até hoje, eu sou assim. Hoje eu tenho 6 projetos que eu trabalho. 6, 7 projetos. Todos são os meus projetos. Não tem um que é a mais. Tem 4 projetos que eu trabalho com música autoral. E, cara, dou sangue pra tudo. Fora os projetos dos meus amigos, que nem é meu projeto, mas eu vou lá e faço também. Então foi importante essa fase pra eu entender como eu funciono nesse sentido com a música. Meu relacionamento não é com o sertanejo, não é com o rock, não é com o blues, não é com o jazz, é com a música. Aí isso englobou tudo. Hoje em dia eu toco sertanejo feliz se precisar tocar. Toco qualquer estilo feliz se precisar tocar. Porque até eu citei o Beethovinho aquela hora, porque o Beethovinho, ele mudou esse cenário. O Gustavo Lima ainda conseguiu. Bem que ele entrou, né? Cara, mas você pegou essa fase massa do sertanejo, que nem... Eu acompanhava sempre teus vídeos que você postava, né? De você tá tocando sertanejo, que eu já não tocava mais.
E que foi eu parei de tocar bem sertanejo bem na hora que você começou, né? Sim. A gente fez a Parece troca que era... na mesma época, E foi né? tipo assim, quando eu comecei a viver de música, tipo, né? Foi né, nessa época do sertanejo, né? Sim. E parece que foi tipo como se a gente tivesse combinado, ó. E foi engraçado, né? Até falando sobre isso, porque quase todo mundo que eu tocava, você se tornou baixista. Foi engraçado essa época, cara. Os ciclos que a gente teve aí, né? Foi muito massa essa época aí. Mas sobre o Beethovinho, cara, que ele criou isso aí, que o Gustavo Lima, na verdade, entendeu que podia colocar músico foda pra tocar com ele, né? Que não era só baixista, era o guitarrista, batera. Uma banda toda, né? Meu Deus, né? Os caras fazendo um negócio showzão. Sim. Viu que o show podia ser mais do que um bumbo de corda e que é pra galera dançar. Que se colocasse mais nota, o pessoal ia dançar também. Além de atrair a atenção mais ainda de outras pessoas que não gostam de sertanejo, mas gostam de música. Sim, exatamente. Cara, isso aí foi muito massa. Que daí o Beethoven foi o cara que fez isso pra mim, tenho certeza, não tem outro nome. Sim, porque na época, cara, eu lembro de quando eu vi ele, eu falei, cara, olha essas coisas que o cara faz, né? É 1000 vezes mais do que eu fazia, os caras falavam que eu exagerava, né? Os caras queriam me cortar quando eu fazia. Fica dançando igual, né, cara? Fica dançando, fica mais ainda. Mais ainda, fica bonito, né, cara? E o sertanejo mudou muito depois disso. Porque daí ali surgiu o Arrocha. E o Arrocha é mais groovado também. Sim. Daí depois do Arrocha veio a junção do forró, sertanejo, que também é groovado. E hoje em dia, se os caras tocassem o baixo daquela época que falavam pra mim, falavam pra você que tem que ser o bumbo de corda, hoje o cara não toca. Né? O cara não toca, não consegue tocar. Não toca. Porque tem espaço demais nas músicas. Que nem... o que, digamos assim, até eu falei, né, que tipo, foi um momento que me desmotivou lá atrás, mas assim, o que me incentiva ainda, tipo, porque é o meu ganha-pão, né? O que me incentiva é tocar esse estilo, que é o estilo de vaneira. Eu curto a vaneira, né? Que é esse tipo de vaneira que você pode aplicar, tipo, um estudo teu, né? Que cabe super bem e fica bonito, né? Cabe, porque tem espaço, né, cara? Tem espaço. E se for prestar atenção também, tipo, as letras são tão chiclete, né, cara? Que é o baixo ou batera, qualquer instrumento não vai atrapalhar em nenhum momento a letra e não vai atrapalhar o swing. Porque é swingado, o swing é feito disso, né, cara? Sim, exatamente. Os sincopados coloca ali, um quase por quase que coloca tercinado as frases, vai ficar bonito. Porque às vezes o quebrar, o tirar do quadrado fica muito mais bonito. E hoje em dia tá assim, né? Que nem... Da onde tem uma música que sempre falam pra mim, né? Sempre eu acho engraçado que são... Às vezes mulheres, assim, meninas que não tem ligação com música, que não tem, tipo, essa ligação com os instrumentos, mas falam pra mim daquela música, não sei se é do Jorge Mateus, que é a Cheirosa. Sim. Que, cara, o baixo fica... dá aquelas puxadas toda hora, tem uma puxada do baixo. Cara, se fizesse isso naquela época, mano, nossa, os caras cortavam o baixo. Cortavam o baixo. Os caras faziam o baixo no teclado. Porque ainda bem que chegamos nisso, né? E veja bem como que, digamos assim, eu acho que o grande problema tá em ter pessoas que não têm estudo musical, né? Tipo, nesse meio, né? A ignorância sempre é o problema. Porque, de tudo. Que nem você falou isso daí, eu me lembro que tem uma música super antiga do... cara. Então Foge. Era uma música super antiga, do Marcos Bellucci, que tinha isso daí também. Cara... Ninguém fazia. Ninguém tocava. E daí, tipo assim, pra mim, assim, eu sempre fui muito auditivo, né? Pra mim tocar, assim, pra mim tirar as músicas, eu gosto de... Eu tinha aqueles fones intra, né? Que vai lá no ouvido. E daí eu fico escutando a música e prestando atenção no bagulho. Eu pego só o baixo ali, né? Sim. Então, tipo, e daí eu pego esses detalhes tudo desses caras, né? Então, às vezes os caras falam, tipo, o cara queria criticar, mas eu falei, não, mas isso aqui tem na música. O que você tá... Né? Tipo, esse que é o grande erro, né? Tipo, não é você querer criticar pra elevar alguém, pra falar, cara, aqui, ó, você pode fazer assim que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Tendo conhecimento é uma coisa, agora você não conhecer... cara, e é uma desumildade você falar essas coisas, né? Nem existe esse termo, mas assim... É você chegar e falar um negócio que você nem tem conhecimento sobre, né, cara? É uma ignorância, assim. Mas isso vai ter sempre. Isso a gente aprende com isso também, que vai ter em todos os estilos. Hoje você tem que aprender a filtrar, né? Quando é uma crítica construtiva e como uma cara, cara, eu já ouvi cada absurdo de puta música que era meu ídolo. De baixista, assim. De chegar e falar um negócio absurdo pra mim, assim. Que eu ficar assim, falar, cara, por que falou isso, né? E depois eu ficar sabendo que o cara já me conhecia e não gostava do que eu fazia porque achava que eu exagerava. E o cara era um ídolo pra mim. Cara, daí eu ficava, porra, mano, por que o cara é assim? O cara tá perdendo, né, mano? Porque, cara,
a gente sempre fica zoando os amigos nossos músicos, né? Mas a gente nunca fica falando mal. Sim. Falando assim, faço desse jeito, faço daquele jeito. Porra, vamos usar nós dois de exemplo mesmo, que todas as conversas que a gente tem sobre música é produtiva. Sim, exatamente. Nunca vai falar, cara, esse negócio tá fazendo aí. Nada a ver. Tá, nada a ver. Até porque, cara, cada um tem um jeito de tocar. Né? E tem que respeitar isso, né, cara? E hoje em dia, eu também aprendi muito a respeitar e filtrar o que as pessoas falam. Tem coisas que você fala, você já conhece. Cara, esse cara tá falando ali porque tem alguma coisa que há mais. Não é só isso que ele tá falando. E isso é muito importante no meio musical. Você não pode ouvir tudo. Que nem, se a gente fosse ouvir tudo, cara. Nossa, se fosse ouvir tudo que eu já ouvi, cara. Eu não tava morando aqui e tava passando fome em São Paulo. Porque, né, não ia fazer muita diferença. Que nem muitas coisas, não só no tocar, né, cara, mas você tem que comprar tal equipamento. Tal coisa vai ser melhor pra você. Cara, sempre siga o instinto teu, porque a música é tua, a música tá dentro de você, né, o instinto, o ouvido ali, né, tipo, o gosto musical, né. Eu vejo, assim, às vezes tem alguns músicos que falam, cara, como que se tira esse timbre, não sei o quê, como que eu faço pra tirar? Eu falei, cara, primeira coisa, assim, tipo, né, cara, ouvido, né, cara, é o teu ouvido, tenta descobrir o teu som, né. Cara, né? O teu som. E uma coisa que faz muita diferença, que você falou lá no começo e que digamos assim, eu também aprendi dessa forma, e que, digamos, eu acho que hoje tá fazendo muita falta isso, porque a galera tem muita internet, tem muito conhecimento, tipo, às vezes isso até atrapalha demais, mas é aquele negócio que eu fazia a mesma coisa, só que no tempo com o violão, eu tava tocando violão, pra aprender as músicas, eu colocava na rádio, e o que eu fiz? Eu tentava acompanhar, nunca tinha ouvido a música e tentava acompanhar. Eu fazia isso direto, todo dia, assim, né? Tipo, tava ali tocando. Cara, e isso me trouxe, assim, tipo, uma percepção musical que hoje, tipo... cara, hoje o ouvido, tipo, cara, é muito, tipo, às vezes vai tocar uma música que você nunca conheceu, você meio que você sabe ali por causa disso. E é um exercício, né? O tirar a música é um exercício, cara, porque, assim, que nem primeiro é difícil você identificar as notas. É difícil, depois você consegue identificar, né? Isso com o instrumento na mão. Depois, é difícil você encontrar aonde que tá essa nota no braço do instrumento. Aí chega um momento que, pra mim, o baixo, pra mim, eu tiro música, eu toco violão também bastante, né? E, claro, tem acordes que são muito característicos, né? Você ouve um Ré ali inteiro, não tem. Só que hoje em dia, se você ouve o shape de Ré com capotraste, já confunde a cabeça. Sim. Sempre confunde a cabeça. E o baixo tem esse negócio também, que você pode repetir uma nota no baixo, nenhuma vai ser igual. Pode ser a mesma oitava, pode ser o mesmo oitavo do Mi. Se for na corda Ré e na corda Lá e na corda Mi, eles são 3 diferentes. São 3 Mi diferentes, exatamente. E, cara, né? por ter essa ligação com o instrumento, o baixo é o instrumento que eu consigo ouvir, às vezes, a região que o cara tá tocando. E isso facilita de um jeito, né? Que nem sempre rola nas aulas aqui em casa, os alunos tira tal música pra próxima aula, daí eu ouvir, assim. Daí, tipo, a gente sai tocando, né, cara? Nossa, mas como que você consegue? Cara, não é um superpoder. É estudo. Exatamente. É estudo, porque o nosso corpo tem várias ferramentas, cara. É igual a voz. É quase a mesma coisa que a voz. Porque a gente pode exercitar o ouvido e não exercitar a voz. Você vai ter só o ouvido. Agora, se a gente exercitasse a voz do mesmo jeito, de estudar a escala com a voz, a gente vai aprender. Sim. De um jeito de outro vai aprender. Então eu falo isso nas aulas até, né? Se você praticar, você não tem escapatória, cara. Ou você aprende ou você aprende. O Thiago do Espírito Santo, né? Quando fazia aula com ele, eu fiz a aula de percepção musical com ele, né? E um dos exemplos que ele falou, assim, por exemplo, para ouvido absoluto, que todo mundo fala que, nossa, ouvido absoluto é para poucos, não sei o quê. Eu não tenho, né? Por causa que eu não pratiquei bem a fundo, mas meu ouvido é muito apurado. Mas ele falou assim, ó, cara, todo mundo tem ouvido absoluto, né? Daí, tipo, eu ficava assim, né? Puxa, todo mundo? Daí ele sim. Se a sua mãe, né? Ou a pessoa que mora com você na sua casa te chamar, você não estiver olhando pra pessoa, né? Você tá em outro cômodo. Só pela voz você reconhece quem que é a pessoa? Daí sim. Claro, então, né? você tem ouvido absoluto. As notas são a mesma coisa. Se você chamar ela pelo nome, tocar ela, né? Que nem no baixo ali, por exemplo, tocar na região ali
ir tocando, fazendo esse exercício, você vai adquirir uma memória auditiva, né? Outra memória visual também, mas, né, estamos falando do ouvido, você vai... E aquilo ali, a hora que você ouvir, quando você ouvir numa música tocando, digamos lá, o Mi que você falou, você vai saber que o Mi é aquele Mi na corda lá na sétima casa, né? Sim. Tipo, e não é nem, que nem você falou, não é nem um superpoder, é apenas um conhecimento que você tem. É igual se tua mãe estivesse te chamando, você sabe que é sua mãe, né? Tipo... E como que o meu ouvido ficou, tipo, eu vi que ele foi melhorando e foi tirando música. Sim. E tirando música cada vez mais estranha. Intervalos, né? Eu uso muito o estudo de intervalo nas aulas. Pra você... Porque é o melhor jeito de você estudar teu ouvido. É estudar os intervalos. Porque é legal você começar tendo uma base, né? Vem do dó até o lá. Um intervalo de sexta ali, né? E você ouvir isso e ouvir as duas notas juntas. Você pega ali do lá pro dó, do dó pro lá, e estuda o intervalo entre eles, né? A distância entre uma nota e outra, digamos, de 1/8. Agora, não é a mesma coisa que você conhecer o som do dó e o som do lá, mas é um início já. Sim. Já é um início. Porque, assim, é legal a gente pensar, nem eu tenho isso comigo, de sonoridade de notas. Às vezes eu tô ouvindo a música, assim, e não consigo saber que nota, que tom tá sendo tocado. Aí eu tenho minhas referências na minha voz. Nem uma das notas mais graves que eu pego é o Ré. Eu pego esse Ré. Então, tipo, eu sempre fico procurando essa nota pra achar. Eu tenho o Ré e o Sol de referência minha, assim. Legal. E, cara, pra mim, na minha cabeça, na minha voz, às vezes não sai, mas na minha cabeça tá. Porque, cara, é o som da minha voz. O som da minha voz eu conheço. E o som mais grave que eu consigo chegar, eu conheço, lá embaixo. Então, assim, mesmo que não saia, às vezes na minha voz, não sai esse Ré gravão, na minha cabeça ele tá. Então já ajuda muito. Eu penso, se não é um Ré, tá perto. Às vezes tem uma referência ali. É uma referência, né? Cara. E você usa você como referência. É a mesma coisa que você usar um diapasão. Sim. Só que é você. Isso que é chamado de ouvido relativo, né, gente? Sim. Só que assim, o ouvido absoluto é estudo. É estudo, O ouvido absoluto é alguém que teve um ouvido relativo que estudou. E que nem você falou de tirar música, né, cara? É muito massa, porque eu me lembro quando eu entrei na banda show, né? É que nem você falou, né? Aquele repertório 40 músicas pra 2 dias tirar. Eu me lembro que a banda show que eu entrei, o cara ficou demorando, assim, pra falar se eu ia entrar ou não, né? E daí eu ficava naquela, né? Daí, tipo, cara, teve, eu acho que um pouco menos de um mês, assim, tipo, eu me lembro que foi muito pouco tempo, 3 semanas. Ele falou, não, vai dar certo, pega o repertório lá com o gerente lá. O cara me passou 90 músicas, cara. Nossa. Daí eu falei, cara do céu. E eu não sabia, né? Tipo, eu falei, puta, o que nós vamos tocar, cara? E daí eu peguei, só que daí, tipo, eu já tinha um pouco desse estudo, eu tinha, né, o ouvido relativo. Sim. As primeiras músicas você vai tirando, e como assim, banda show, daí tinha muito, tipo, outros estilos tocando e tal, né? Daí você fica meio ali, tipo, eu não conhecia nada daquilo, né? Então ficava meio perdido. Mas daí você vai tirando a primeira, a segunda. Cara, lá pela 20ª música, você tava tirando, aí eu colocava a próxima música. Cara, eu já sabia a região que tava ali, tipo assim, de tanto que você começou a tirar música. Você pega uma facilidade, uma rapidez pra tirar música, né? Então, tipo assim, a banda baile, né? A banda, né, show, foi uma escola do caramba pra mim, pra tirar música também, né? Que daí eu já tinha o conhecimento, aplicava o conhecimento, por isso que é importante, né? Fazer aula, estudar, né? A gente vai falar sobre isso. Então, tipo, se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia sofrer muito, cara. Eu não ia nem conseguir desempenhar o papel. Eu cheguei no show tocando todas as músicas. Porque eu tinha o conhecimento, né? Apliquei o conhecimento, o estudo. E, né? E de tanto tirar. E, cara, aquilo ali até hoje, assim, me ajuda muito a tirar música. Sim. E, André, eu sei que você é um cara, né, que até hoje dá aulas de contrabaixo, né? Você tá dando aulas ainda? Como que tá a tua vida agora, assim? Agora, no momento que a gente tá vivendo com a pandemia, eu tenho dado só aulas online. Mas assim, antes da pandemia, lá até o começo de 2020 ali, eu tava com bastante aluno presencial, né? Que eu prefiro dar aula presencial. Eu acho que todo mundo prefere também fazer aula presencial do que fazer online, né? Você tem a possibilidade, que a troca é muito maior. Mas agora eu tenho dado uma aula mais online. Mas mesmo assim, mesmo sendo online, eu tento não deixar a aula muito metódica ali, muito sem contato. Eu faço uma chamada de vídeo, mas as coisas que eu passo pro aluno ali, às vezes depois da aula o cara já tá perguntando pra mim, já tá tirando as dúvidas, né? É um contato meio que 24 horas ali com o aluno, né, cara? A online tem que ser assim. Sim. Não tem outro modo. Não tem como fazer uma aula por semana online. Porque às vezes o cara tem uma dúvida na aula já é difícil lembrar.
ainda mais online, às vezes, com problema de sinal, fica cortando. E contrabaixo, né, cara? Que é difícil fazer aula de baixo online, porque você vai fazer com o celular ali, também, né? cara. Não tem, ou às vezes o aluno não tem equipamento. O aluno não tem a obrigação de ter equipamento pra fazer aula, né? A gente, às vezes, tem que ter a obrigação de dar aula, pra dar o suporte. Que nem, às vezes, quando eu dou aula aqui, eu tenho a placa de som, aí eu ligo, quando é necessário, eu ligo um fone, às vezes nem ligo, deixo saindo no monitor mesmo. E tem um pedal meu, que é ele tá ali, ele é o RC30, ele ali, que é um loop, né? Um loop station. E ele tem uma entrada de microfone nele. Então, o mesmo canal que eu ligo baixo, que vai para um aluno, vai o microfone já. Ah, que legal. Então, às vezes, até eu consigo ligar duas coisas, dois instrumentos aqui. Às vezes, eu uso violão nas aulas também, né? Sim, fica bem legal. Então, eu faço dessa maneira, cara. Que é a única maneira que é possível agora, né, cara? Sim. A gente tá em fases que a gente dá uma afrouxada nas coisas, mas o melhor meio agora é se cuidar, evitar o contato de pessoas que a gente não conhece muito, né? Ainda mais aluno, assim. Você entra em contato com um aluno que entra em contato com mais tal pessoa, que essa pessoa entra em contato com tal pessoa. Então, aumentar teu círculo, né? Sim, exatamente. E que nem nós dois, se for ver, a gente faz parte do mesmo círculo. Porque você trabalha lá com o pessoal lá da Masal, né? Que é o pessoal que trabalha na rádio. E eu trabalho na rádio. Sim. E é o mesmo círculo. E a gente sabe que é o pessoal que se cuida. Sim. Que nem lá na rádio, a gente até essa semana a gente fez exame, tudo. A gente tem que estar assim, porque a gente não para, né? O trabalho da imprensa não para. Não para, né? Que até nem comentei isso aqui, pra quem tá ouvindo, eu trabalho numa rádio também, além de trabalhar com a música. Porque como eu falei aquela hora lá no começo, a música me levou na rádio. E a gente tem que trabalhar com tudo que a música oferece. Exatamente. Foi por causa da música que eu entrei na rádio. E é muito legal, cara, porque eu também trabalhei na rádio lá. Verdade. Né? E, cara, eu até falei pro Leandro agora, semana passada, eu falei pra ele que a gente tava conversando ali entre os músicos e tal, de estúdio e tal. E a minha paixão por estúdio, por gravar, nasceu na rádio. Eu aprendendo a gravar, gravando os programas lá, ainda com o saudoso em Ojeca. Puxa, cara, nossa, que saudade dele, cara, né? Já se foi. Mas, poxa, eu adorava gravar com ele, era uma pessoa, assim, muito bacana. Só risada. Nossa, demais. E, cara, o quanto que eu aprendi ali, tipo, né? E como você falou, tipo, a música, nós músicos precisamos se abrir cada vez mais, a mente mais aberta. E tudo é música. Que nem na rádio lá, cara, foi na rádio, ó, pra você ter uma ideia, né? Tipo, na rádio que eu aprendi a ouvir MPB. Eu, até então, eu conhecia rock and roll, conhecia outros estilos, tudo ok, né? Mas ali que eu conheci Incompatibilidade de Gênios, do João Bosco. Foi o Tocha que me apresentou. Eu não conhecia, não sabia, não fazia ideia que MPB era daquela magnitude, né? Até um abraço pro Tocha, cara. Eu sou muito grato por ele, porque graças a ele que eu comecei a pirar com MPB, cara, e tal, né? E, cara, nós temos que fazer isso. Hoje eu também, né, eu trabalho com edições de vídeo, né? E eu faço um trabalho mais para terapeutas, um trabalho mais holístico. E pra mim, assim, também é música, porque, tipo, é arte, né? Então, nós enxergarmos tudo como arte, né? Exatamente isso, cara, porque nem eu, quando eu tinha ali meus 18 anos, eu trabalhava precisava trabalhar, né? Trabalhava com qualquer coisa que aparecia, entregava panfleto, trabalhei de servente de pedreiro, precisava de dinheiro, vim de família trabalhadora sempre, e meus pais, não, você tem que trabalhar. Aí, quando nasceu a minha filha ali, nasceu não, quando a mãe dela, quando engravidamos, eu pensei, porra, preciso de um trabalho mesmo, né, que agora eu preciso ter uma renda fixa aí, né. Eu comecei a trabalhar na metalúrgica. Nessa metalúrgica, assim, trabalhava a parte que eu trabalhava fazendo esquadria metálica, essas coisas assim, e fazia cobertura, essas... Como que eu chamo? Armação. As armação pro telhado era tudo de metal em casas, assim, essas casinhas que era são conjugadas, né? E as armação pra cobertura era tudo de metal. E, cara, cada um tinha uma função, a gente trabalhava em equipes, né? E minha função era carregar as peças. Porque eu era o maior, porque eu tinha mais fácil acesso, então eu carregava peças de 7 metros, de 8 metros. Que pegava 2 casas, assim, aquelas peças gigantes, assim. E daí comecei a tocar mais na noite essa época. Daí comecei a tocar mais. Já tocava no final de semana, daí começou a surgir quarta-feira.
começou a surgir quinta-feira. Aí, tipo, eu ganhava R$150 pra tocar numa quarta-feira. Chegava virado lá trabalhar. Nossa. E eu pensava, putz, naquela época o salário era baixo, né, cara? Naquela época o salário devia ser aí uns R$600, R$700, salário mínimo. Ganhava o salário mínimo, né? Uhum. E eu pensava, pô, em 2 horas ali eu ganhei R$150, né, cara? Que já dá quase um quarto do meu salário aí, né? Pô, podia trabalhar mais com música. Aí chegou um momento que eu não aguentei mais. Daí começou o trabalho da metalúrgica começou a atrapalhar a música. Daí chegou um momento, não posso mais. Preciso trabalhar com música. Massa. E aí, foi nessa época que eu comecei a pensar, eu vou abraçar tudo que a música... Porque a música tem várias coisas, cara. Tem. Daí depois disso, trabalhei com aulas, que daí eu me empenhei com aula, daí já tava dando aula também nessa época, mas aí que eu me empenhei mais, vou dar aula de verdade mesmo. Vou ficar mais tempo disponível para dar aula. E aí chegou uma época, cara, que ferrou as aulas, assim. Chegou meu momento, assim, que a Edson fechou, as outras escolas ficou tudo fraco, porque começou uma crise, uma leve crise econômica ainda naquela época. Foi o início de tudo que chegou até hoje. E que tudo ficou mais caro e o dinheiro cada vez mais desvalorizado, né? E aí eu, preciso trabalhar com alguma coisa, né? Aí tinha uma banda minha, que é a Boogie Gang, que eu tocava até um tempo atrás. E o polaco, o Paulo, o Eduardo Goulart Neto, ele tinha uma produtora de vídeo, que era a I.O., que era uma produtora renomada aqui na cidade, tinha uns clientes grandes e tal. Cara, o conhecimento, até hoje, a melhor fotografia que eu conheço, e cinegrafia também. É o cara, o polaco é foda mesmo, demais. Aí um dia ele chegou, eu tava chorando pra ele, assim, falando, cara, tá foda, não estamos conseguindo me virar com as aulas mais, tem minha filha aí, tá complicado, porque... E eu conseguia viver bem, a época que eu tava tocando, né? E de repente acabou, assim, cortou quase tudo. Aí ele falou, quer fazer um estágio com a gente lá? Tu paga o salário mínimo e tal. Pra você começar, se você se der bem, eu aumento o salário. Se você pegar uma função. Eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Ele falou, você não grava... Eu já gravava vídeo naquela época. Você não grava teus vídeos? Não sabe mexer com áudio? Sei mexer com áudio. Então você vai ser editor de áudio. Então, beleza. Nossa. Cara, segundo dia, cara, você vai ter que editar vídeo. Não dá aqui, a demanda é muito grande, você precisa editar vídeo. Então comece a aprender já. Cara, fazia um mês que eu tava aprendendo a editar vídeo. Editar vídeo a gente nunca para de aprender. Nunca qualquer coisa, né? Mas vídeo é foda, porque eu lidava lá com Premiere e After Effects, basicamente, na época. E, cara, corte de vídeo no Premiere, né? O som, mexia tudo com o pacote Adobe. Com Audition, mexia no som. E daí mexia no Logic, pra quando usava multipista. Então ali eu tive contato com os primeiros programas ali, né? Primeiros que são chamados DAW. DAW. Que eu comecei a pegar ali. E, cara, foi por causa da música, por causa do áudio. Cheguei ali, comecei a editar vídeo. Aí, nesse trabalho, os editores principais ali, que era edição e produção de vídeo, cara, acabaram saindo do trabalho e eu tive que assumir a responsa. Aí eu comecei a editar material, tipo, da Unimed, editar material da prefeitura, editar, e, porra, tinha que fazer bonito, tinha que fazer... E o polaco era muito exigente com ele mesmo e com todo mundo de ser o melhor possível. Então ali eu tive a oportunidade de aprender a editar vídeo, animação gráfica. A parte gráfica, daí eu comecei a aprender a mexer com Photoshop, Illustrator, o pacote Adobe inteiro, cara, Lightroom, tudo tinha que mexer lá. E tinha que mexer para sobreviver. E foi um trabalho que eu levava a música e a produtora. Aí chegou um momento também que a produtora começou a ficar pesado pra mim. Que eu ia trabalhar e às vezes chegou vezes eu ter que entregar material, eu saí tocar, tá na produtora, com as coisas no carro, e o amplificador e baixo no carro, saí tocar, voltar pra produtora, mexer no material, cedo tá lá de novo na produtora. Nossa, que tempo. Daí comecei minha saúde e começou de novo. Começou a me lembrar o tempo do sertanejo. Que eu tinha dinheiro, mas não tinha saúde. Nossa. Aí pensei, putz, cara, não dá mais. Aí chegou um tempo que eu não conseguia mais. Mexeu com a minha personalidade na época. Comecei a ficar mais fechado, mais bravo, tava estressado sempre. Afetou até meu relacionamento na época, eu era casado na época. E até eu conversei com ela, a gente conversou, falou, acho que melhor realmente pra minha saúde mental eu parar com isso aqui e voltar só com a música. A música, de novo, tinha se erguido. Aí eu voltei com a música.
Aí eu falo da importância de ter um trabalho estável junto com a música. Porque é necessário. Se você conseguir, principalmente, conciliar a música, melhor ainda. Aí eu saí de lá e continuei com as aulas. Continuei tocando, dando aula. Chegou o momento que enfraqueceu tudo de novo. Como a música é muito instável, o mercado mais instável que tem é o mercado artístico. Cara. Sim. Qualquer arte. Aí fiquei sem aulas e só tocando. Cara, foi uma época que eu tocava sexta e sábado sempre. Sexta, sábado, domingo. Conseguia pagar meu aluguel, conseguia pagar as coisas pra minha filha, pagar a escola da minha filha, fazer tudo mais. Porém, cara, faltava dinheiro, né? Porque faltava a grana que entrava fixa ali. Era tudo imprevisível. Um mês eu pagava tudo as coisas, no outro mês não tinha dinheiro. Então era complicado. Aí chegou numa fase que eu também tava falindo, tava já quase devolvendo a casa. Tava pensando o que eu vou fazer, cara, o que eu vou fazer. Aí surgiu a rádio. Aí os caras falaram, os caras precisam de mais um aqui pra cobrir férias. Se quer fazer um teste, cobrir férias dos caras aqui? Eu falei, não, posso ir, cara. Só que daí os caras falaram, só que você não vai bem editar. Você vai editar, você vai operar os programas ao vivo, você vai mexer com um monte de coisa aqui. Não, beleza, cara, beleza. Daí eu entrei lá e hoje a gente tá fazendo a gravação aqui do podcast do dia 19, fazem 2 anos que eu tô lá na rádio. 2 anos já? Fazem 2 anos que eu tô lá. E pra você ver, e parece que foi ontem, cara. Mas que nem, se eu não tivesse entrado na rádio há 2 anos, agora vamos ver há 1 ano atrás, cara. Se tivesse parado tudo, do jeito que parou aí, eu ia ter que me virar de algum jeito, né, cara? Sim, sim. Porque quando eu saí da produtora, eu pensei, eu preciso sair daqui pelo menos com essa carga de conhecimento e o dinheiro do acerto no final ali, né, do fechar a conta com eles lá. Eu preciso me equipar com isso, né? Foi quando eu comprei o MacBook pra mim. Comprei meu MacBook usado mesmo, 2011, mas é guerreiro. Nossa, MacBook é MacBook, né? Sim, nossa, guerreiro, cara. Que eu edito meus vídeos, que consigo. Eu trabalhei um tempo de freelance, de edição de vídeo também, fazendo. Hoje em dia eu faço. Às vezes os caras chegam aqui, eu preciso de tal coisa. Vou lá e vamos fazer, cara. Sim. Trabalho, né? Sim, lógico. E isso me rendeu. Teve os frutos, né? Comprei minha placa de som. E foi se equipando. Ser músico, né? Trabalhar com música é muito caro, né? Tudo é muito caro. Exatamente. Tudo é muito caro e a gente ganha muito pouco. Por isso que tem que fazer de tudo, né? E a rádio me salva muito nisso aí, né? Que nem nessa fase agora, que meus alunos já enfraqueceram muito. Daí, como a aula é online, e as pessoas estão com menos dinheiro, se dá aquela ajuda também pro cara pagar mais barato. Então, tudo vai diminuindo o teu valor. E as contas só aumentam, né? As contas só aumentam. Então, por isso que até queria falar que é importante você ter alguma coisa fixa. É importante. Mesmo que você trabalhe com música, ou se você conseguir trabalhar com um pessoal que trabalha fixo, né? Que é muito difícil, a gente tem que ser muito grande pro cara te pagar um salário. E você ter algum trabalho, ter um plano B, no caso, né? Que inevitavelmente ele vai se tornar o plano A. Nos momentos de dificuldade, o teu plano B vai se tornar o plano A. Que hoje, né? A rádio... Ela, pra mim, ela foi... Nossa, na época me ajudou muito e logo a música se estabilizou de novo, né? É engraçado isso, que é assim, a vida é assim, você aprende. Não tem como, cara, é altos e baixos, E agora, me ajudou bastante. Na época que eu tava sem nada, praticamente, eu voltei a tocar bastante. A rádio era a minha parte fixa, né? Pagava o grosso ali, tipo, eu tinha meu aluguel, as coisas da minha filha. Tinha garantido, e o que entrava da música eu conseguia me equipar melhor, consegui comprar meu amplificador, troquei de amplificador, que era pra mim, meu sonho era ter um Hartke. Nossa, e um combo, queria o cubo, não queria as caixas, porque era muita coisa pra carregar. É muito trampo, né? Cara, daí quando surgiu, graças a Deus eu tava trabalhando, tava lidando quando eu consegui esse amplificador que eu tenho aqui, o Hydride 250, meu Deus do céu. Foi uma conquista mesmo, né, cara? Foi quando eu peguei meu 6 cordas, troquei de 6 cordas, tinha um Tajima, peguei um ESP. Cara, foi nessa época, com essas coisas consegue se equipar, porque você não consegue se pagar quase só com a música. Consegue sobreviver de música? Consegue. Mas agora, se pagar, tipo, comprar equipamento, que é muito caro, encordoamento de baixo, que hoje o Elixir tá com R$600 o encordoamento, cara. É inacreditável que você vai lá, você compra o teu instrumento, que instrumento caro, né? 4 conto. Nem esse 6 cordas aqui, ele vale uns 4 conto. E você pensar, vale 4 conto, é muito dinheiro, né, cara? Agora, só de encordoamento, cara, é R$600. Não dá, né, cara?
Não dá, é muito dinheiro que vai. Então é muito importante você ter, assim, se você vai sustentar a tua família, vai pagar teu aluguel, vai se sustentar. Cara, você precisa ter um carrinho qualquer para você, que é necessário ali para você carregar suas coisas. É bom você pensar em algo fixo, nem que seja algo que às vezes você não gosta de fazer, mas que vai te trazer uma certa segurança, né? O mínimo de segurança possível. Uhum. Cara, isso acho que é fundamental. Eu ouvi isso de alguns amigos meus e no começo eu achava que eles não botavam fé em mim. Não, mas eu consigo viver de música. Quando eu vivia de música, né? Só. Mas eu consigo viver só de música. Só que daí você aprende com o tempo, que a música, assim como toda a arte, é imprevisível. Sim, o mundo é imprevisível e acontece qualquer coisinha que muda tudo. Muda tudo. E hoje em dia eu valorizo muito isso. E agradeço porque a rádio eu lido com música lá dentro. Eu lido, arte, né? Eu lido arte, com música, eu lido com programas, edição de programa. E, cara, é muito bom porque eu mexo com som. Sim, mexo com áudio lá dentro. Eu faço programa ao vivo lá. Eu faço operação, né? Operador. Sonoplastia, que eu fico no comando técnico, como chamam, né? Isso é muito bom, cara, porque o teu time como músico ajuda muito nisso. Caramba, a sensibilidade musical ajuda na hora de você editar um programa, na hora de você editar um comercial, que eu faço bastante comercial na rádio, né? E programas que são gravados. A sensibilidade faz aquilo ali ficar mais orgânico. Sim, exatamente. Na hora de você escolher uma trilha, a musicalidade influencia, cara. Influencia pra caramba. Então, tipo, a música me trouxe tudo isso. E dá pra considerar que esse daí é um trabalho de música, né? Por exemplo, que nem você falando da rádio, eu trago hoje pra esses trabalhos que eu faço pras terapeutas, eu trago conhecimentos da rádio, do que eu aprendi na rádio, pra poder fazer os trabalhos. E, cara, dá muita diferença. Tipo, elas ficam, tipo, super satisfeitas. Falam, cara, nossa, como que você teve essa ideia? Não sei o quê. Então, é muito importante, galera, você ter a mente aberta. Você falar, né, quer viver de música? Ótimo, vamos viver. Dá pra viver. Mas ter a mente aberta, né? Ser aberto, né, ao universo e pro que o universo, né? E assim, não existe uma receita do bolo, né? Cada um tem a sua história. O André, né, tipo, tem muita história, né, do que você contou aqui, tipo, bastante com aula e tal. Eu já não tenho experiência com aula, porque não é o que é a música, não é o que tá em mim ainda. Talvez eu possa vivenciar isso em algum momento da minha vida, mas não é o que comigo foi tocar na noite, foi, né, eu tive estúdio de gravação, né, foi para outro lado. Então a música, ela ao mesmo, tipo assim, ela é muito ampla, ela tem muitos caminhos, né, para seguir, né. Então, assim, a galera não tem uma mente, assim, não é uma flecha que você aponta só pra um lado e atira, né? Não, tem vários, com certeza, né? Hoje em dia, principalmente com a internet aí, cara, porque você consegue trabalhar em casa, fazendo produção. Sim, total. E, cara, se você se empenhar em produção, você consegue fazer produção sozinho. Hoje em dia, aqui em casa, com o conhecimento que eu fui adquirindo lá na produtora, mais conhecimento adquirido na rádio, e com o que eu já tinha de edição de áudio antes, eu consigo fazer, pra mim era um sonho ser autodependente. Preciso depender só de mim mesmo para fazer meu material. Material didático para as aulas eu faço isso daqui, gravo com a câmera aqui em casa, gravo os áudios tudo faixas separadas, edição, faço os vídeos, o próprio vídeo fazendo um videozinho tipo, para brincar com o instrumento, às vezes para mostrar, porque eu gosto muito de fazer. Nem quando eu gravo um vídeo para postar no Instagram, nunca é só gravar um vídeo e postar no Instagram, nunca é só para mostrar eu tocando. Sempre aquela música tem alguma coisa que pegou em mim. Nossa. Que eu quero que as pessoas ouçam isso. Nem que seja aqueles 30 segundos do Rios ali. Porque assim, cara, a música é um negócio muito, muito sensível. E eu aprendi isso muito com as bandas, eu aprendi isso nos bares, assim, sabe? Que o nosso instrumento, o contrabaixo, é um instrumento que tem muito pouca visibilidade, assim. Porque as pessoas acabam até sempre confundindo com uma guitarra, né? E até eu gosto de deixar o timbre do baixo mais na cara até, e timbrar mesmo, trazer agudo, trazer grave, trazer o médio mesmo, pra vir aquele sonzão que o cara não só vai sentir, né, que é muito importante ele sentir o grave do baixo, mas ter aqueles agudinhos também que vai mostrar da onde que tá vindo aquele som, que não é uma guitarra. E eu tento fazer isso nos vídeos na internet pra mostrar o que o baixo proporciona para nós baixistas. Não simplesmente, olha o que eu sei fazer, sabe? É música, música. Realmente, tipo, eu sou
sou um evangelizador do baixo, sabe? Eu gosto de mostrar que o baixo não é só o baixo. Sim. O baixo é um instrumento muito completo e muito complexo às vezes. Sim, total. Então eu gosto muito de fazer isso nas produções aqui em casa e conseguir ter equipamento pra fazer isso é tipo... pra mim é uma realização muito grande poder fazer isso. Gravar tudo separado. Eu comecei gravando vídeo pra postar no YouTube lá atrás, quando nem tinha Instagram ainda. Eu colocava um adaptador P2 no computador e gravava o baixo, ligar direto. Os caras falavam, vai queimar. Não queimou até hoje. Podia, mas não queimou. Eu usava o Acer ainda, tá aqui a carcaça dele. Ele tá aqui, não sei se a alma dele tá aqui mais, mas ele tá ali. Tá ali. E, cara, hoje em dia consegui ligar os negócios, consegui ter um som bom, consegui usar o som microfonado pra gravar. Microfonar amplificador que eu consigo tirar o som que eu quero. É o som que eu gosto, né, cara? Que nem antes eu tinha o BX200, né? Sim. Porra, o amplificador é muito bom, cara. Muito bom. O melhor custo-benefício que existe. Porque ele tem volume, tem presença. Só você não consegue tirar timbre. Ele não tem timbre, né? Não consegue tirar... Não, tem timbre. Tem um timbre ali, porque, né? Porque assim, só que se você gosta de coisas que precisam de mais brilho e mais grave de sub, ele não tem. Mas ele tem som. Não, dá pra trampar tranquilo, sim, né? E quando eu pensei, putz, eu queria aquele agudinho. Aquele agudinho bonito, que eu gosto aquele agudinho que sai muito, tipo, do Marcus Miller. Queria aquele agudinho nos baixos. Eu queria aquele agudo o agudo também tá presente no Nico, né? Sim, o Nico também. Nossa. Os agudos de 6 cordas dele, cara. Então, eu sempre queria aquele agudo e nunca conseguia. Rasgava, né? Se forçava no equalizador. Comprei um equalizador. Primeira coisa, comprar um equalizador. Colocava, mas rasgava, porque não tinha de onde sair aquele agudo, né? Colocava no máximo, não saía. Depois de conseguir o equipamento. Então, tipo, na música, existem vários processos assim. E foi legal você falar isso, porque até interessante, porque é o seguinte... Além de, você buscou o teu som, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Sempre busca o teu som, né? Pra você, a tua referência, né? Né, o Nico, né, o Marcus Miller... Que é essa característica, e é a característica que você toca. Quer dizer, você tem o teu jeito de tocar, não tô falando que é igual. Mas digamos assim, a tua característica, né, é essa. Então pra você super combina, é isso, né? Sim, cara. Que nem eu, hoje, atualmente, eu tenho também lá um Stunner lá. A minha praia já é mais Jaco Pastores. Já é o médio, né, não com tanto agudo ali e tal, né? E assim... A importância de você, tipo, ter assim, eu quero tirar esse timbre, então eu vou atrás desse equipamento, né? E buscar, cara, não ficar assim de você, né? Vou ter esse só porque é legal. Não é por nome ou por aparência, né? Sempre por som. Por som, né? Eu gosto muito do timbre do Jaco. Do Jaco eu gosto de usar no Jazz Bass, né? Que é um Jazz Bass. Daí eu fecho o tone, deixo só a ponte, e daí eu dou uma caprichada nos médios também. Gosto bastante desse timbre. E geralmente quando eu faço isso, os equalizadores colocam coros ainda. Nossa, daí fica lindo demais. Pra deixar, porque eu gosto muito, né, também. Mas é isso que nem você falou, cara. Cada música, às vezes a gente tem o nosso som, né? Que a gente tem o timbre que a gente gosta, mas também cada música às vezes pede um timbre diferente. Isso. Então é legal você ter essa amplitude de timbres. Esse timbre é que eu gosto, esse é o meu timbre. Mas essa música ficava legal um gravão. Essa música ficava legal tirar o grave e colocar uma distorção, colocar um médio. É legal isso, né? E você, tipo assim, é que nem falo, por isso que é importante. Eu gosto de tirar música com fone de ouvido, né? Por exemplo. Ou com os monitor, né? Hoje eu consegui lá, os Yamaha lá, que era tão sonhado meu, né? Nossa, é muito bom. E eu tenho um contrabaixo que é super versátil, né? Então você a música não é só você tirar as notas, né? É que nem você tá falando, é você procurar, que timbre que o cara tá usando, que de repente pesquisar que baixo que o cara tá usando. Que nem tem música que, tipo assim, fica massa você fazer com Jazz Bass. Tem música que fica massa fazer ali mais com Precision, né? Então, tipo, você ter instrumentos também que tenham essa gama de timbres também é importante, né? Eu consigo ter hoje isso em um só contrabaixo, investir bastante dinheiro nisso. Né? Então eu consigo ter Precision, consigo ter o som do Jaco e consigo ter um som de Fender. Não que são os sons exatamente. É uma referência, é uma né? referência. Não é, mas Fender vai ser Fender. Não tem nunca, né? Não adianta você querer, né? Tudo. Mas você ter, tipo assim, e o legal que eu acho, assim, digamos, é o meu som.
Entendeu? É o meu som parecido, tipo, voltado pro Jaco, que é aquele som mais de médio. É o meu som de Fender Jazz Bass, mas assim, não é o som do Fender Jazz Bass. Eu não quero o som do Fender Jazz Bass. É o meu, é o som do Luiz. Cara, né? e é tipo, isso aí, porque o som independe do instrumento, né? Tá em você, porque... Exatamente. Ó, a tua referência de som, que nem comparando as referências de som, né? O Jaco Pastorius é aquele cara que toca com a mão direita suave. Você toca a mão direita suave, teu jeito suave. O meu jeito de mão direita é meter o dedo. É sempre, totalmente diferente. E é o jeito do Marcos Miller tocar, o jeito do Nico tocar. E é tudo referência E que legal sonora. isso que você tá falando agora, né? Nós vendo assim, tipo, o quão é, tipo, cara, tipo, esses são os músicos que você começou a ouvir e você traz até hoje, né? Tipo, claro que você tem o teu som, né? Tipo, cara. E digamos, eu também, eu ouvi muito Jaco, então eu tenho isso em mim, né? Então, tipo, é muito legal, né? Até, tipo, um dia eu tava conversando com o Hugo, o Hugo, baixista da Cadillac, puta baixista também. Daí um dia ele falou pra mim e começou a falar um monte do Jaco, assim. Isso, cara, uns 10 anos atrás. Fala, cara, o Jaco é isso. Eu falei, cara, eu não gosto do Jaco. Dele, como assim você não gosta do Jaco, cara? Ficou brabo. Falei, não, cara, deixa eu te explicar. Falei, ó, porque tem coisas que ele faz assim, no som que ele faz, algumas coisas que eu vi, mas não que eu não gosto dele. Porque, cara, como que eu vou falar mal do Jaco Pastorius? Vai ouvir os álbuns do cara. Que não é só o baixo, as composições do cara. Você não pode reduzir o cara a uma coisa, só que tem... Não, tem coisas que as você não vai loucuras gostar, do cara, né? Normal, né? As loucuras do cara, assim, né? Sim. Só que, assim como tem coisas que nem... Um dia eu falei pra um piazão, veio me mostrar, eu já conheci o Victor Uten, ele veio me mostrar. Eu falei, nossa, que fritação, né, cara? Porque tem coisa do Victor Uten que eu não gosto. Cara, eu ia falar exatamente isso, você acredita? Cara, porque assim... tipo, ele é um puta no... Cara, hoje eu acho que é o melhor, assim, um dos mais técnicos do mundo, não sei. Mas, como você falou, tem umas coisas que ele faz que, cara, é muita fritação. E é a mesma demais, coisa, né? tipo... agora, se eu for pensar do Marcus Miller, não tem nada que eu não gosto. Cara, o Marcus Miller é lindo, né, cara? Nossa, aquele som não dele, tem cara. nada que eu não gosto, você cara. que não é baixista aí, que tá ouvindo e ouça Marcus Miller, cara, é um som Marcus sensacional. Miller é o cara. É o cara dos slap, né, do cara? slap, cara. Porque assim, ó, se for pensar do slap... E aquela swingueira de negão ali Sim, cara, dos Estados Unidos ali e tal, e outra, porque assim, ó, pensando em slap, que sempre foi minha paixão, já desde no começo do baixo, queria tocar slap. E porque o primeiro solo que eu vi de baixo era um slap. Então, pô, preciso tocar slap. E o Marcus Miller, ele veio da escola do Larry Graham. Larry Graham é o cara que criou o slap, que foi o primeiro a fazer o slap de verdade. Que o cara fazia o som, que foi, né? O slap ele fez ali pra suprir o som da batera, né? Que ele que não tinha baterista na banda dele e ele tinha que fazer no baixo o som do slap. E ele foi o cara que veio, que tocava junto com esse cara, mano. O Marcus Miller tocava com esses caras. Que foi o cara que falou, não, eu quero fazer um baixo que saia... O baixo dele, eu tive oportunidade esses dias de tocar com o Marcus Miller. Nossa, fiquei uma semana com o Marcus Miller aqui em casa. O baixo, né? Não com o Marcus Miller. Pô, se tivesse ele aqui ia sugar as informações do cara demais. Imagina, A gente tocava... Porque... Ele também, as composições do jazz do cara. O cara tocava com o Miles, né, cara? Sim, tocava com o Miles Davis, né? Baixista do Miles Davis, né, cara? Só, né? Então, tipo, peguei esse baixo. Cara, o baixo parece que foi projetado pra tocar slap e sair macio o som. Você pode meter a mão no baixo, cara. Sai aquele agudo com um brilho aveludado. Sai aquele agudinho na medida certa, sabe? O cara, o baixo... Então o cara fez um baixo pra tirar o som dele. De novo, volta naquilo, de tirar o teu som. O cara veio do Larry Graham. Tenho certeza que a referência do cara era muito Larry Graham. Só que o Larry Graham é aquele baixo... até hoje o Larry Graham tocando um slapão agressivo, que eu gosto. Eu gosto bastante também, que vem... Também lembra do Flea também, que é um slap agressivo. Mas o Marcus Miller tem aquele slapzinho suave. Aquele cara, é dele, o único dele, né? E eu entendi mais ainda por que é tão único dele, porque, cara, é difícil assistir em outro baixo se não for um Marcus Miller. Que interessante. Cara, sai o timbre do baixo, se bate, vem aquele gravão, tem um sub absurdo baixo dele. Do Fender, né? Tem um subzão assim. E era um baixo, esse era 18 volts, duas baterias 9 volts. Cara... E assim, o baixo, volume de um captador, volume do outro, grave e agudo. E aí tem um passivo, né? Que ele vira um jazz bass normal. O jazz bass normal vira, cara, um som pra dentro. Como, cara, só, o dele expande o gravão, expande os agudos, assim. Então é esse negócio de procurar o timbre, cara. Só que eu toquei com ele, era de um tiazão que pediu pra eu regular o instrumento dele. Que tava com o tensor, tava torto, o braço, a ponte tava tudo regular, oitavo. Daí eu fui regular o baixo dele.
Aí eu falei, viu, tenho 3 shows no final de semana, posso usar ele? Não, cara, se divirta aí. Cara, esses 3 shows que eu fiz com ele foi muito massa, mas em vários momentos eu sentia falta dos 6 cordas. Em vários momentos eu sentia falta de nota. Apesar de estar com sonho, ainda vou ter o meu Marcus Miller na minha mão ainda. Ainda é um objetivo de vida. É o meu Marcus Miller e o meu Music Man. É os dois que tem que vir um dia. Cara, mas assim, mesmo a gente tendo várias referências, o que a gente o que sai da gente sempre vai estar mais em evidência, né, cara? Sim, não, com certeza. Por isso que é massa a gente ter várias referências, né? Vários ídolos, e que nem você falou, referência, né? Não copiar, né? Isso, você tem a referência é só um norte ali pra você ter, né? Sim, e você, cara, sempre buscar aquele som que é o teu, porque todos os músicos, tenho certeza absoluta, eu sei que tá começando e tal, indiferente, todo músico tem o som dele, aquele som, né? E seja fiel a esse som, porque é isso que vai te fazer diferente, né? E isso, falando de referência, cara, pior que se nós for ficar conversando aqui, nós vamos 5 dias seguidos. Porque assim, ó, referência, eu já penso em referência, as escalas são referências pra nós. Escala é referência. Tem várias músicas que a gente consegue ouvir que o cara toca do mesmo jeito sempre. Que parece que é as mesmas escalas que o cara usa, né? Mas pode ver que o cara não tá usando as escalas convencionais. Até isso você cria. A tua linguagem. Sim. É a tua linguagem, né? Que nem falando de improviso, né? Que eu não lembro quem que falou pra mim um dia, se eu li isso, que quando você tá improvisando, você não pode tocar escala. Porque se você tá tocando escala, você tá estudando. Sim. E se você tá improvisando, você não tá estudando, você tá improvisando, você tá soltando. Contando uma história ali. Né? Criando uma história, né? Você cria uma história ali, contando através das notas, tá? Falando. E também as escalas são referências nossas, né, cara? Sim. Porque nem, pra mim, assim, as escalas, as menores, todas as menores ali com seus intervalos distintos ali, elas são muita referência pra mim. E eu uso em tudo. Na música, que nem eu tenho uma banda de música latina agora. Cara, essa latinidade veio pra mim num momento muito certo, assim, que eu sempre gostei de música latina, comecei a ouvir muita música latina. Logo a gente fez uma banda latina já. Os amigos já tinham essa ideia de fazer. Até hoje, foi engraçado a história. Hoje cedo eu acordei com uma música na cabeça, já sentei com o violão, já gravei, já mandei pros caras, falei, faça uma letra. Porque, infelizmente, não sou muito bom em fazer letra, cara. Nunca consegui, mas as harmonias sempre surgem, né? Mas, assim, a importância também das referências, não só nos artistas, né? Em timbres, mas e notas musicais no sentido de escala. Agrupamento de notas, né? Que são as escalas. E é a importância de você conhecer vários tipos de referência, né? É isso que vai formar a tua linguagem. Tua característica. É vocabulário, né, cara? Sim, sim. Porque, assim... não tem como falar, a gente trocar uma conversa sem a gente conhecer as palavras, né, cara? Sim. Então, é a importância da gente ter como referência o estudo. Precisa, isso de novo, né? Precisa estudar. E o estudo nunca vai parar. Vai parar. André, então quem quiser fazer aulas com você, aonde que acha, cara? Como que te encontra? Como que faz? Você falou que tá dando as aulas online, então tá com preço especial aí, né? Cara. Como que tá aí? Então, quem tiver interesse em fazer algumas aulas aí, cara, pode me encontrar no Instagram, que talvez seja o acesso mais fácil. Você pode procurar lá o @AndréFelipeMusic, MUSIC, André Felipe Music. Posso deixar o link na descrição, claro, aqui, sim, né? Com certeza, cara. Aí pode também falar comigo no WhatsApp, né? No 42 99929 8222. E, cara... baixistas que já tocam, baixistas que querem saber mais sobre o próprio instrumento ali, e também aqueles que querem saber sobre o instrumento, que nunca tiveram contato. As aulas são de todos os níveis, assim, digamos, né, cara? Porque, que nem eu acabei de falar ali, o estudo nunca acaba, cara. Nunca acaba. A gente sempre tá estudando. Quantos anos dando aula? Cara, se for contar o total? Agora a gente tá em 2020, fazem 13 anos. Aí, ó, 13 anos de experiência. A gente tá em 2021, né, na verdade. São 13 anos completos. Esse ano vai fazer 14 anos. Nossa, então tem bagagem pra caramba. Nem eu tinha pensado nisso, que já fazem tanto tempo. Cara, né? Meia André, vida. Então, cara, muito obrigado, cara, de coração, cara, foi muito, cara, superou as expectativas, assim, cara, que massa conversar assim com baixista, cara, esse é o primeiro episódio conversando com um irmão de grave aqui, né? Irmão dos graves, e, cara, feliz que é com você, porque, que nem eu falei, tipo, uma das inspirações antes, né, de eu começar a tocar, cara, foi você, porque você já vivia de música, a gente começou a conversar e tal, né, cara, e hoje a gente tá aqui, né, cara, cada um vive da música, né, e a gente sempre aí, quando pode tá trocando ideia, né, cara, um sempre acompanhando e apoiando
o trabalho do outro, que isso é uma coisa muito importante, né, também, né? Sim. A galera às vezes pensa que o cara toca o mesmo instrumento ali, tipo, não, o cara não sei o quê. Não, o cara tem que apoiar, cara, tem que estar junto ali, cara, né, isso trocar é muito ideia, importante. né? E, cara, Felipe, obrigado de coração mesmo que a porteira aceita aí. E a gente vai fazer aquele som, né? Sim, vamos fazer o som. Não vai ficar muito tarde pra incomodar os vizinhos, hein? Eles vão se sentir incomodados mesmo. Mas não vai incomodar, não, cara. Nós vamos gravar um jazzinho aqui. Aí vão curtir pra caramba. Não vão se incomodar, não. Os vizinhos do lado aqui, eles são fã de Djavan, cara. Então fechou pra lá. André, cara, muito obrigado, cara. Desejo pra você, cara, muita felicidade e muita música na tua vida, cara. Você é um cara que merece mesmo, cara. Que história, assim, fantástica. E que nem você falou, a gente poderia ficar aqui umas 5 horas conversando, cara, né, cara? Mas isso, quem sabe, já a gente deixa pra um próximo podcast mais coisa. Sim, né? Cara. E, cara, obrigado mesmo, cara. E muita música, muito som, muito groove pra você, cara. Pô, igualmente, Luiz. Pô, prazer de novo aí, prazer participar aí, ser convidado. Ainda bem que deu certo a gente fazer aí, né? Meio que a gente queria só gravar um vídeo, mas conseguiu trocar essa ideia e tudo mais, que raramente a gente conseguiria fazer isso aqui. E satisfação enorme mesmo, cara. Nem agradeço as palavras tuas aí, porque pra mim nem faz tanto sentido sem inspiração de alguém. Mas, cara, muito massa mesmo, muito bom saber que, na verdade, eu não sou inspiração de nada, mas a música, às vezes, a música traz isso pra gente, né? O som que a gente faz, o nosso empenho, a nossa doação pra música traz essas coisas, assim, a música sempre traz esses presentes que a gente recebe com muito carinho. Muito obrigado pelo convite, muito massa participar, cara. É difícil realmente a gente participar de podcasts assim e falar só sobre o nosso instrumento, né, cara? Muito mais, ainda mais de baixista pra baixista. Nossa, dá até pra gente fazer um projeto de baixista. Dá pra fazer assim. Muito massa, cara. Agradeço aí o pessoal que ouviu até aqui também, que aguentou todas as histórias aí, cara. Mas até queria falar pro pessoal que o pessoal que tá na música começando aí, que, cara, não desista, porque é um negócio que vale muito a pena. É sofrido, não vou mentir que é fácil. É sofrido, você sangra várias vezes, vai sangrar muito, cara. Mas essas cicatrizes que vão te construir, a gente é construído de cicatriz. É igual lá no começo, quando eu aprendi a tocar, né? Quando eu tentei aprender. Se eu soubesse que aquela bolha era tão importante e não tivesse deixado de lado, eu ia ter aprendido com 10 anos. Até hoje em dia podia conhecer um pouco mais, mas no momento que eu aprendi que a música, ao mesmo tempo que ela quase que do mesmo valor que ela dá prazer, ela causa dor, acho que isso foi muito importante, né? Então, não é só alegria, mas as alegrias sempre vão predominar, cara. Com certeza. Música é emoção, né? É isso aí. Valeu. É isso aí, então. Você que curtiu, você que ouviu até aqui, curta e compartilhe. Podcast Somos Música. É isso aí. Você ouviu o podcast Somos Música. Valeu. Até a próxima.